Fala aí, pessoal, beleza com vocês? Mais um Ernestão Cast. Vocês pensavam que tinha acabado com os intercambistas, mas temos um intercambista aqui que foi pro Chile. Eu nem ia falar Chile, deixa ela falar, certo? Tem muitas histórias legais, né, Wesley? Tem umas histórias muito massa aí, Quem é a nossa gente. convidada de hoje, Wesley? Micaele. E vamos fazer as perguntas cabulosas, viu? Tem muitas umas histórias perguntas pra vocês morrer de rir, gente, se Micaele, acabar. boa tarde, bem-vinda. Boa tarde. Certamente o papo será muito bom, viu? Muito obrigada pelo convite. E quando é que tu chegou, Micaele? Tu tá aí recém-chegada no Brasil de Eu volta, né? cheguei dia 27 de julho. 7 de julho. Já Sim. faz um tempinho, não. Já faz um É, tempinho, faz uma Pensei que semana. tinha muito sido rápido. ontem, ó. Querendo ou não, Muito bem. passa muito Passa muito rápido. Sim. Micaele, tu passasse quanto tempo no Chile? Creio que 4 meses e 18, 20 dias, algo assim. É, passou Não um sei pouquinho mais de exatamente tempo quanto. do que os outros, Ah, não foi? Acho que vai passar tempo igual a ela, deve ser. Acho que não, acho que nem Mariana e Andrei, que viajaram agora, nem eles passam tanto tempo, né? Eles vão passar 3 meses. 3 meses. Uhum. Tá Olha, praticamente uma chilena. praticamente uma chilena. Wesley, vai começar as perguntas? Começar assim, aquela pergunta tradicional, né? O apoio da família. Se teve apoio, como é que foi? Tipo, a família saber que tu ia viajar e ficar, "Ah, minha filha." Quando eu me inscrevi no Conexão Mundo, a princípio, quando eu me inscrevi sem... Ah, vamos inscrever. Aham. Mas eu achava que realmente não ia dar certo. Amanhã, eu falei amanhã que eu tinha me inscrito e tal. Só que Como ela achou. acreditava, assim, Não, vai não, vai não. Porque normalmente, tipo, sendo bem sincera, todas as vezes que eu começava alguma coisa, largava de mão. Ah, não vai dar certo. Sei. Só que passei pela primeira etapa. Passei pela segunda e sempre avisava a manhã. E manhã, tipo, toda desconfiada. Cada fase que eu passava, a manhã ficava um pouquinho assim. Aham. Ela apoiava, mas também, tipo, tinha uma certa desconfiança, né? Sobre É tudo porque isso. é uma adolescente, né, no outro país. Exatamente. Morou a vida toda com Mas, tua mãe, né? sim. Mas a partir do momento que eu passei, ela falou que, olha, você chegou até aqui, foi mérito seu. Então Uau. você vá. Só vá. Se der errado, é bom não é ter pra onde ir, é saber que você pode rodar o mundo todinho e saber que Aham. você tem pra onde voltar. Então vá. Foi o que ela disse. Eu me aperto todinho, se der errado, a gente dá um jeito e você volta. Você Pega o volta. avião pra ir pegar no Chile. Exatamente. Mas até então deu certo, graças a Deus. E, enfim. Mas ela teve que ligar todo dia. Micaele, tá tudo bem aí, Sim, Micaele? sim. Se a gente não ligava por chamada de vídeo, a gente trocava mensagem. Sempre que eu tava fazendo alguma coisa, saindo, eu sempre mandava foto, ela mandava foto, e a gente ia se comunicando. Os meninos que a gente entrevistou que foram pra Inglaterra, tanto pra Espanha quanto pro Reino Unido, eles disseram que a própria coordenação do Giramundo orientou... Conexão Mundo, Giramundo era antigamente, né? Tá rindo seu cara aí, ó. Oxi. Eita, produção. Eles orientaram que evitar conversar com a família e quando fosse conversar mais com chamada de texto, lá vai. Chamada de texto. Mensagem de texto. Teve também essa orientação para vocês, Sim. para evitar também? Sim. E qual a ideia disso? Por que isso? Eles acreditam, e nas primeiras reuniões que a gente teve, presencialmente, eles avisaram aos pais que não era interessante, tá? Tipo, conversando direto, fazendo chamada de vídeo, por conta que, tipo assim, como a gente iria estar se readaptando, ia ser como uma cultura nova, Sei. e a saudade de casa, isso não iria ajudar. Uhum. É porque, pra eles, tipo assim, chamada de vídeo, o emocional da gente já não tava sei. muito Aham. legal, então, tipo, juntar saudade, falar com os pais e acabar meio que abalando. E Então, também, querendo ou não, poderia meio que influenciar no modo de adaptação da fala. Porque Exatamente. vocês tinham que se acostumar a falar do jeito de lá. Então vocês Sim. falando do jeito daqui também poderia atrapalhar um pouco, né? Sim, também. Já emendando essa pergunta de Wesley, vocês sempre que se comunicavam lá, falavam em espanhol, tem alguém que falava em português, já que tá todo mundo aqui falando português, bora falar. Ou vocês era basicamente todo o tempo em espanhol? Não, a gente teve, de certa forma, uma base de espanhol, mas não era 100%. E, obviamente, brasileiros em tinham casa, a gente brasileiros. nunca ia falar literalmente em espanhol. Só que quando era com a família,
como a gente chegou recém, a gente não tinha 100% o espanhol muito bom. Uhum. Mas Então, no caso vocês não ficaram no college, ficaram com a família Sim. lá. Tá. a família anfitriona, que a gente chama lá, a gente não chama de host. A gente É família verdade. anfitriona. Host family é no No inglês, É. sim. E quando a gente tava lá, a princípio eles sempre deram muito apoio pra gente. Tipo assim, se vocês não sabem alguma coisa, coloca no tradutor e mostra pra gente. Uhum. Mas depois de um tempo a gente tinha que pegar aquela frase no tradutor e falar pra ir, Sei. entendeu? Mas quando só tava os brasileiros, era só português mesmo, né? Entendi. Quando a gente entrevistou a Helena, ela falou que a Helena ficou com a outra colega dela que também falava português. Aí eles acabavam falando português e a família, a host family, acabava ficando um pouco incomodada. Exatamente. Assim, porque, tipo assim, eles poderiam estar... Falando mal e eles não estão Digamos, tá aí o entendendo. Wesley, que a gente fala alguma língua aqui que tu não entende, a gente tá falando dessa língua e tipo assim... Sim, E às vezes a gente nem tá falando da pessoa, mas a pessoa já fica, cara, será que tá falando de mim Sim, e tal? sim, sim. É igual a gente que fica ali fofocando, eu já penso logo, tá falando alguma coisa da gente, Eu tá ligado? também fico nesse pensamento, Tá oxê, entendendo? tão rindo da alguma coisa que a gente Você fez. sentia que rolava isso de... sim. Quando vocês falavam em Sim, português? sim, quando a gente falava em português, eles hablam espanhol. Sim. Mas ficou tu e... Quem falava tanto português? Só o menino do Wesley. Claro que, assim, dá Não, é o- porque, tipo, essa pergunta já é emendada, tipo, Então emenda. ficou quantas pessoas com ela, tipo, falar beleza. português, tipo, na mesma casa e Era a tal. minha pergunta, então. A princípio, havia ficado eu e mais duas meninas, só que aconteceram algumas coisas que a gente teve que se dividir, digamos assim. Aham. Ficou outra menina na casa de uma coordenadora nossa, com uma dupla, e Sim. ficou eu e outra menina em outra casa. Ah, tá. Acabou que se dividiu o grupo. Então, eu passei... A princípio do intercâmbio, eu passei com mais duas brasileiras, só que no final só foi eu e outra. Aí quando tu tava conversando com elas, o espanhol que se vira, eu vou com Sim, sim. Mas a senhorinha que a gente morava lá, do meio do intercâmbio pro final, ela era muito tranquila em relação a isso. Ela não cobrava tanto, não era Sei. uma cobrança muito... Mas quando a gente tava com a coordenadora, quando a na gente escola, ficou... Porque Quando a gente ficou na primeira casa, via, tem que falar em espanhol. A gente não sabe o que vocês estão falando. Vocês estão falando mal da gente, o que tá acontecendo? E na escola a gente tinha que falar em espanhol. os professores pegavam no pé. Sim, não tanto. Não muito, não era aquela coisa de tipo, falem. Porque o pessoal que viajou pro Reino Unido disse que lá no college, os professores pegavam no pé. Não, lá na minha escola não tanto. Na escola que a gente ficou, não tanto. Já pegando esse gatilho, né, de Cláudio, como era a organização? Tipo, tal hora eu vou fazer atividades da escola, tal hora eu vou sair, tal Rotina, hora né? eu vou comer. Como é que era a rotina? Durante a semana, de 8 horas, que no caso no horário daqui seria 9 horas da manhã, até as 4 horas da tarde, 5 horas daqui. A gente passava na escola, à noite a gente não saía, depois durante a semana, só no final de semana, porque as escolas do Chile, pelo menos a que eu estudava e até as particulares mesmo, na sexta-feira eles liberam sempre mais cedo, entendeu? Tipo, uma coisa Cedo que a que hora? gente... Uma hora da tarde. Poxa, era muito Escolas do cedo. estado adotar também isso aí. Por certo? favor, gente, a gente precisa sair na sexta-feira mais cedo. Legal, teve um país, o pessoal começava de 9 horas, né? Qual era? Era a Espanha? Eu não lembro, eu sei que tinha um país que tinha de meio dia, parava até a tudo horinha e do fechava almoço, tinha a tudo. horinha do sono, né? Sim. Eu fiquei, poxa, o Brasil tá indo atrás nesse quesito Os aí, países gente. estão mais evoluídos do que o Brasil. Né? Mas, enfim, Isso é importante. na sexta-feira a gente saía mais cedo. E daí, como a gente tinha tarde livre, a gente sempre marcava alguma coisa. Vamos no shopping. Aí, nos finais de Lá onde semana, ficou? Tu ficou em que cidade, pra gente situar aqui os ouvintes? eu fiquei na região metropolitana de Santiago. Que é a capital do Chile. Pessoal que não é bom de geografia aí, tá bom? Cadê o professor Mozart pra... Eu também não sou muito A bom, minha não. produção, qual a capital do Chile? Sim, aí ficasse Santiago. na cidade, ficava na região Sim. metropolitana. E a comuna, que seria como um município, a gente chama Sei. comunas lá. Queimado é uma comuna, por exemplo. Exato. A gente ficou em La Flórida, que é a quarta maior comuna que tem no Chile. Eita. Era muito conhecida, era tudo muito perto.
É perto de tudo, de praia, Sei. de cordilheira, de... Praia, falando olha, em praia. Como é que praia. vocês vão fazer? Como é que vocês vão pra praia? Lá é frio pra caramba, né? Que Muito eu vi, frio. tu postei até umas fotos dela aí, depois a gente vai colocar. É. Muito frio. Tu com o mesmo de casaco. Na Tinha como praia. usar a praia? Tinha como ir pra praia nessas condições? Eu- Ou o sol saiu Numa alguma vez? pesquisa que eu fiz, eu vi que as pessoas nadavam assim de roupa mesmo. E Pô, era mas é isso. pior, velho. Quando você, É, pior pois quando é. você entra numa água fria de roupa, quando você Era sai. muito frio. Eu não cheguei a Tu entrar chegou aí na na praia, praia. Eu cheguei, porque assim, a gente teve um passeio da escola, porque assim, a escola também ajudou muita gente nessa relação de turismo, de sair pra conhecer os lugares. A gente foi pra Valparaíso, que é uma parte que tem praia, Sim. e Vinha Del Mar também, que é uma parte Santiago da praia. em si não tem praia. Lá no. É como o nome da cidade? Santiago, eu não sei, Depois minha produção pesquisa aí, tá? Sim. Vê se Santiago tem praia. porque eu sou muito desligada nessa parte, só ia. Mas Vinha Del Mar e Valparaíso era como 2 horas, se eu não me engano, de viagem, que a gente foi de ônibus. Aham. Então, nessa viagem que a gente foi pra Valparaíso, e Vinha Del Mar, a gente conheceu o Congresso Nacional do Chile também. A gente deu um Meu Deus. um giro Me pelo cobrando Chile. aqui. Mas eu não cheguei a entrar na praia. Só o vento que vinha assim já era muito gelado. Eu disse, não. A feia imagem. Dá negado pra Não mim, já vou não vou não. Não mais. tivesse dificuldade. Porque assim, pelos outros meninos que foram pra Europa, eles disseram que gostaram, amaram o frio. Tu também teve essa relação de Gostei amor com o muito. frio? Muito frio. Muito. Muito, muito, muito. A princípio foi muito assim, ruim. não é muito diferente não, porque a gente aqui é acostumado com... Tá fazendo quantos graus hoje? 25, 24 por aí? Cláudio, Aí eu lá tenho certeza fazia que não é quanto? muito diferente. Lá fazia quanto mais ou menos, Micael? Tinha dia que fazia 8, 9. É, Teve isso um é dia que eu É muito acordei. diferente, Teve um Cláudio. dia que eu acordei que tava -3. -3. Meu Deus, eu acho que eu me daria super bem no país assim, meu Deus. Oi? É, aqui dentro tá 17, tá aquele climazinho bom. Tem outro ali com moletom. 9 é muito frio. -3 é... Enfim, é congelante. bicho. Pois é. E quero dizer um negócio, por que Chile? Ou isso não é vocês que escolhem, A é o gente não Conexão? escolhe. Como é isso? O Conexão Mundo que E decide. você escolhe o quê, exatamente? O que é que você Só escolhe? o idioma. Escolhe o idioma e Sim. escolhe o espanhol, tu poderia ir pra Espanha e Chile só. Ou tem outro Exato. país? Tem algum outro? Não, cada edital era para um país específico, de duração específica. O meu edital foi o edital 34, que é era pra- Chile. Era o Chile. Eu esqueci a O Chile ou palavrinha. Eu esqueci a palavra em inglês que se chama para essas escolas que a gente passa muito tempo, tipo, estudando em College. intercâmbio. Não? Isso, High school. isso. E daí a gente foi pra essa No Chile essa também chama high modalidade. school? Não, era a escola secundária, agora que Ah, é. certo. Ah. High school é... Mas Escolha essa vocês escolheram o edital, então? Ou não? Não, a gente se inscreve e daí a nossa documentação, exemplo daqui da escola, quando passou por esse processo seletivo, eu tava no segundo ano. Então, tipo, o pessoal que tava no segundo ano, tipo eu, Mariana, Andrei, que inclusive estão viajando agora, era pra passar mais tempo. O pessoal que era do terceiro ano, Que era um bate e volta, né? exatamente, Ah, menos tempo, entendeu? entendi. Era de acordo com o ano que a gente tava aqui na escola, entendeu? Entendi. Mas no caso, tu se inscreveu para o edital do Chile ou tu se inscreveu para espanhol? A gente só se inscreveu pra espanhol e lá eles decidiam. O nome da gente saía na lista, Aí, entendeu? se fosse para escolher, assim, tu tivesse no poder de Micaela escolher Chile e para Europa, para Espanha. A princípio, quando eu fiz a minha inscrição, eu disse, não, eu quero ir pra Espanha. Ah, Espanha. Sei. Ah, vou pra Espanha. E Você daí, quando eu cheguei, que eu vi a lista, tava lá, Chile. Disse, meu Deus. Aí ele já Eu não nunca quero tinha mais ir. pesquisado sobre o Chile. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Sim, o que é que tem no Chile? E daí, Perguntar o que é que tem no Chile? o que é que tem no Chile? E daí quando eu saí, eu disse, se é pra mim ir pro Chile é porque tem algum motivo, eu tenho que aprender alguma coisa. Uhum. Fora o espanhol, eu tenho que passar por alguma coisa. Se não saiu a Espanha que eu tanto queria,
E por que Então, essa preferência? Porque tu já conhecia mais sim, cultura, história, essas coisas? sim. Era? Eu já tinha me inscrito já com essa Pensando na na Espanha, no Espanha. Salamanca. E tem uma coisa, assim, se eu fosse, eu preferiria Espanha por um motivo. Não fica em família, fica num alojamento, né? É alojamento que fica. Aham, Eu acho que alojamento. isso dá muito mais, digamos assim, conforto para você, Liberdade também, liberdade, né? tá entendendo? Porque quando você fica numa família, querendo ou não, mesmo que a família seja muito acolhedora, mas tem aquele negócio, a família já tem uma personalidade própria, né? Imagina a família de outro país, de outra cultura. Sim. Então, eu acho que a Espanha é muito visado por conta disso, porque o pessoal Uhum. fica lá no alojamento de, não sei como é o nome, a gente falava, mas esqueci. Acho que isso é muito legal, porque para a família eu confesso que eu não teria coragem não, viu? Porque eu sou muito assim, as coisas são muito do meu jeito, sabe? Uhum. Eu não gosto de me adequar no jeito das pessoas. Sim, eu Então também eu fui com sofreria um pouco com essa. isso. Eu acho que Tu o também meu tem um pouco da choque. personalidade com isso? Então tu deve Aham. ter sofrido. Foi um choque muito grande, assim. Porque, como você disse, a família já tem todo um Exato. Tu com tudo jeito. Uhum. construída já, Um né? jeito. E, tipo, na minha cabeça eu disse não. Porque em si, quando falaram, o pessoal vai pra Espanha, Salamanca, ficar no alojamento, eu disse, ai, seria É. ótimo pra mim. Porque fora que, tipo assim, por mais que a gente ficou em famílias anfitrionas lá no Chile, a gente também criou uma certa. Como é que eu posso dizer? Todos os nossos problemas era a gente que resolvia, a gente criou uma certa independência. A família tava ali pra dar um suporte, pra dar uma ajuda, mas em relação a, tipo assim, se você tivesse algum problema, os coordenadores estavam ali, a família tava ali, Sim. mas Por é. exemplo, vocês têm uma doença, sei lá, deu uma dor de barriga enorme, você tem que bater no hospital, como é que faria? É, Chegou a acontecer isso com alguém? eu Mas chegou adoeci, aí no hospital? eu passei. Faz até vergonha falar um negócio desse aqui. Vale, as coisas que fazem vergonha são as melhores que tem de É contar. Minha verdade. gente, eu tinha chegado, fazia cinco dias no Chile, eu acho. E daí a gente foi pra casa de outros intercambistas. E lá tem muita pracinha, tem muitas essas coisinhas assim, Sei. que normalmente o pessoal vai. E lá tinha um brinquedo de criança, aqueles escorrega de Acho que criança do você tamanho de não foi nada. brincar, você já passou um pouco da idade, você vai me Aí, minha gente, eu tava sem sapato fechado. Eu tava com a Uhum. chinela normal, havaiana, É. aquela da bandeirinha que todo mundo usa. Fui. Quando eu fui descarregar, meu dedo fez isso aqui, ó. Ui. Quando eu cheguei no final. E eu fui pra casa nesse dia, sinto muito dor no meu dedo. Eu disse, eu não vou falar nada. Hum. Isso foi besteira, Bobagem. porque eu Depois machuquei. passa. No outro dia de manhã, amanheci com meu dedo roxo, roxo, roxo. Eu disse, meu Deus. A mãe dela Socorro, aqui. Minha filha, vem-se embora. socorro. E daí a gente tinha o nosso plano de saúde. Vocês têm um plano, mas Chamamos. Olha. isso é ofertado pelo programa Eu acredito ou é que, uma coisa tipo, tua? É do programa? eu acredito que seja da empresa lá do Chile. Sim. Tipo, todo o pessoal que vai pra passar uma quantidade de dias, né? Eles já Aham. fecham logo também já o plano de saúde, já Ah, certinho. legal. E daí a mulher que eu tava na casa ligou e eles vieram me atender em casa. E foi. Eita, que Foi. chique. E vieram, mexeram pra lá e mexeram pra Chique, né? cá. E depois disseram, não, você tem que ir bater um raio-x. E daí eu passei o dia todo esperando. Aí eles arrumarem uma clínica pra me chamarem, né, pra bater esse raio-x Aham. desse meu dedo. Porque tava doendo muito, muito, muito. E no final, tipo, acabou que deu um problema em relação a esse exame. Porque o hospital que queria me colocar era muito longe. Porque, tipo assim, eles pegam e aquele hospital, aquela clínica que aceita aquele plano, eles pegam a que tem vaga. Tipo, Uhum. pode ser muito longe, pode Sei. ser muito perto, e daí tava literalmente muito longe pra mim. E, tipo, a senhora tinha carro, mas era coisa, tipo, 2 horas, 3 horas. Eita, Caramba. poxa. Entendeu? Então ela disse, não dá certo. E daí acabou que eu fui pra um hospital particular de lá. Chamaram a Inside Chile, que era a empresa, e daí me atenderam. Essa empresa é o quê? Depois tu conclui alguém deve falar sobre essa É. E empresa. daí acabou que bateu e não teve nada no dedo, era só um machucadinho ali. E, tipo, pela demora também, pra arrumar um hospital perto, passa, tipo, coisa de 3 dias.
Meu dedo já tava bom já, quando eu bati, já tava tranquilo já. Mas em relação ao atendimento em casa foi muito rápido. Sei. E quando a gente tinha, tipo, uma gripe, alguma infecção na garganta por conta do frio também, era muito rápido. Eles vinham no mesmo dia. A gente chamava um atendimento em casa e daí eles vinham e atendia. Sei. Mas, tipo assim, se caso passasse muito tempo, eu tive uma infecção. Acho que isso foi faltando um mês pra voltar. Tive uma infecção na garganta muito forte. E daí eu chamei uma vez o atendimento em casa, eles vieram me atender. E daí não deu jeito, continuei ruim ainda. Tipo, me passaram os medicamentos certinho, mas não deu jeito. Chamei de novo e eles, tipo, na segunda vez que eu chamei, eles perguntaram: você quer ir pro médico? Você quer ir pra alguma clínica, algum hospital? Porque já é a segunda vez, tá errado isso, não pode, você quer ir? Eu disse: não, só atendimento em casa mesmo. E daí, eu, tipo, já no segundo atendimento que ele já deu jeito, entendeu? Mas se for em caso de, tipo assim, queimadura, que já aconteceu com a minha colega de quarto, eles já dão todo um jeito. Se não pode atender em casa, o plano de saúde já ajeitava um hospital pertinho e a gente ia, entendeu? Querendo ou não, isso é um diferencial, porque aqui no Brasil não tem muito disso, né? Tipo, vir alguém lhe atender em casa. Exato. Você, se quiser, vá lá e se vira no hospital. Mas eu senti muita falta do SUS. Eu não vou mentir. Eu senti muita falta do SUS nesse período. Tipo, é muito bom o atendimento em casa, de certa forma. Mas, tipo assim, no Chile, eu acredito que aqui, em relação a coisas assim, tipo dentista, essas coisas, é muito mais fácil. Aham. Aqui no Brasil, lá já é uma complicação. Se você não tem um dinheiro, e às vezes a pessoa que tem o próprio dinheiro ainda tem que esperar pra ser atendido, sabe? Sei. Então é muito complicado em relação à saúde, Entendi. sabe? Se É. você não tem uma certa condição, você. Apesar de todos complicado. os problemas que o SUS tem, que a gente sabe, né? Mas sem ele a gente ia sofrer. Sim. muito É bocado. verdade. Porque, por exemplo, tava vendo uma reportagem mesmo essa semana que nos Estados Unidos, mesmo pessoas sendo jogadas na rua porque não tinha mais dinheiro para pagar, né? Sim. E, enfim. Mas o que é que você ia pedir pra ela explicar Sim, mesmo? a respeito dessa empresa, parece que tem uma empresa que faz essa conexão, né? Sim. Do pessoal daqui do Brasil, o pessoal Sim, do sim, Chile. sim. Como que é isso? A É empresa. uma empresa de lá Sim. que É a faz essa empresa conexão mesmo? Sim, o pessoal daqui, eu acredito que o governo daqui, porque eu desconheço como é todo o processo, mas eu acredito que o Conexão Mundo entra em contato com essa empresa. Contrata ela, eu acho, né? Basicamente, eu acredito que seja isso. Contrata essa empresa, como a Insight Chile, e eles organizam todo o intercâmbio em relação à Então, casa. suporte para vocês dar caso Sim. precisem, né? Sim, exatamente. Aí tem os coordenadores Legal. também de lá. Os coordenadores do Conexão Mundo, eles foram pra deixar a gente. E se eu não me engano, ia um pessoal, tipo, algumas vezes no mês. Mas, tipo, não tinha tanto contato com a gente, o pessoal do Conexão Mundo, sabe? Pelo que eu tô entendendo, vocês têm uma coordenação aqui no Brasil, né, para do Conexão Mundo, e E tem uma uma de outra lá. lá, que De lá. esse pessoal de lá deve fazer parte dessa empresa também, né? Sim, o pessoal de lá fazia parte da empresa de lá. Tipo, a partir do momento, todo o processo daqui até chegar no Chile, eram os coordenadores do Conexão Mundo. A partir do momento que a gente pisou lá, eram os coordenadores do Chile. Do pessoal da Insight Chile. Mas Entendeu? como tu classifica assim, teu nível de espanhol antes de ir e depois que voltou? Meu nível de espanhol antes de ir era. Tipo assim, eu entendia algumas coisas, só que eu tinha que escutar muito pra poder entender. E agora, tipo, eu tinha muita vergonha de falar também. Não me arriscava em falar antes de ir. E agora até que sim. Tipo, eu consigo Eventualmente, né? entender música. Antigamente, tipo, eu escutava muita música em espanhol, mas eu não entendia perfeitamente. Agora eu entendo, eu consigo falar tranquilamente, ler, escrever. Tá, tipo, eu acho que eu saí do básico do básico, tô no intermediário, digamos assim. Não tô fluente, mas eu consigo entender muita coisa, Nesses muita quase coisa. 5 meses que tu ficou lá, tu acha que tu falava mais em, em português ou mais mais em espanhol? Porque algumas vezes tu falava em espanhol, outras vezes falava em português, né? Quando tava em português de Exatamente. brasileiro. Mas se você analisar assim, eu acho que eu falei 60% em espanhol e 40% em português. Eu acho que no 50-50. 50-50. 50-50. Sim, sim. Mas ajuda bastante, né? Eu acredito que, tipo, nos 2 primeiros meses que eu passei lá, eu não me arriscava. Tipo, eu escutava, entendia. Aham. Só que, tipo assim,
Na frente das outras pessoas, eu não. Eu disse, eu não vou falar, não. Quando tinha muita gente perto assim, eu disse, eu não vou falar, não vou falar. Quando tava, tipo, eu e a outra coordenadora, a gente conversava muito em espanhol, sabe? Quando era só eu e outra pessoa, porque eu tinha muita vergonha. Porque, assim, eu acredito que todo mundo que tava lá teve. Do tipo assim, ah, fulano sabe falar mais, fulano é mais desenrolado, não vou falar perto de fulano não, porque fulano vai... Agora tem uma Não, pergunta aqui sobre mix, aí eu já pensei numa olha. aqui. entendeu? Mas deve fazer Eu mais. dizia, Assim, não vou falar perto de fulano não, porque teve fulano sabe alguma falar coisa muito assim que bem. tu falou uma palavra achando que isso significava uma coisa e significava outra? Sim, Por exemplo, péssimo. João Pedro, foi João Pedro? Foi que Que ele foi ele, tipo, falou uma palavra de calça, calça, só só que era que calcinha. era calcinha onde ele tava. Aí, tipo, Ai. acho que era o pai dele, pai. Isso, ficou Eu falando, fico, oxe, numa como assim? calcinha. Que era pen, X-pen, não sei como era. É, alguma coisa assim. Hã? Trousers, pants, trousers. É, isso aí. Aí ele trocou. Tu passou por alguma situação dessa? Tu Já. pode relatar? Porque assim, a gente diz, não, porque quando a gente chegou, a gente era tipo, a gente falava as coisas, tem que saber o que a gente tava falando. É. E daí, quando alguma coisa tá tipo, quente, a gente não fala caliente, fala calientito, tá calientito, porque caliente já Caliente. já tem um significado mais pro lado mais assim Uhum. da coisa, entendeu? Sei. Então, quando eu Por exemplo, falei, caliente tá a relação de Pacheco com a namorada dele. Tá bem então, tipo, caliente. aconteceu alguma coisa que tava a gente Sim, a com outra é qual? Outra palavra que é parecida? calientito. Calientito. Sim, e daí a gente Muito tava numa parecido. roda de amigos e tal. E, eu não me recordo o que falamos, mas, falei alguma coisa caliente no final. Aí o menino deu pra minha cara assim, tipo, como assim? Aí ele é calientito, não é caliente, calientito, eu, Mas desculpa. Aí depois ele veio me essa roda explicar. de amigos tinham brasileiros, Tipo, era misturado, a gente como era? lá saía com. Normalmente saía só a turma de brasileiros. E só tinha um menino que era irmão Que de era lá. nativo. De outro Ele que fez essa cara intercambista. de... Sim, de outro intercambista. Ele era irmão de outro intercambista de lá. E a gente sempre saía junto, tipo, a turminha, e ele tava no meio Aham. sempre. Era o maior de idade, o responsável por aquela turma de brasileiro. Ele não entendia nada que a gente falava, mas tava dava lá no tudo meio. certo, né? Outra coisa também bola lá, não é bola, é pelota que se chama, bola de futebol. Se eu lembro Porque do bola Chaves. já tem outro significado também. E é? Qual? Aí a gente chama pelota. Não Também pode dizer. puxado para esse sentido. E Toda vez daí, que a pessoa troca uma palavra, cai no Aham. sentido. sim, só nesse sentido. Eu não, Oxi. sim. E justamente foi esse menino também que corrigiu. Que, tipo, sempre que a gente saía, sempre acontecia essas coisinhas assim, da gente falar uma coisa e outra, e depois ele veio explicar a gente. Então, por incrível que pareça, toda palavra que a gente errava tinha Cai. significado. Era puxado pra esse lado. Meu Ai, que Deus. vergonha. Meu Deus do céu, mas era. Mas assim, como foi tua preparação? Porque tu falou que escutava às vezes música em espanhol e tal, eu não entendi. Como foi tua preparação assim, pra fazer as provas, pra conseguir ir pro Chile? A gente, pelo Conexão Mundo, a gente teve uma preparação, né? A gente teve um curso presencial no sábado. A gente passou um mês desse jeito, tendo essas aulas. E foi online, que a gente tinha e tal. E cada sábado e cada aula era direcionada a um tipo a escuta, a fala, Uhum. a escrita. Então, depois dessas aulas que a gente teve uma semana só de estudo orientado, que também era sobre essas áreas de escrita, de Aham. escuta, de fala e de compreensão auditiva. Mas antes de ter Compreensão esse auditiva. edital e tal, tu já vinha se preparando, tipo, eu tô focando em espanhol e tal. Não. Eu só escutava umas músicas assim. Cheguei a fazer um curso antes, acho que quando eu tava no 9º ano, porque eu sempre gostei muito do espanhol. Uhum. Porque na minha cabeça eu disse, não, todo mundo quer o inglês, eu vou querer o espanhol, porque o espanhol vou pro espanhol. E daí a gente teve um curso, eu acho que eu tive um curso no 8º ano. Só que, tipo, acabou que teve alguns probleminhas e não conseguimos seguir com esse curso. Uhum. Quando eu cheguei aqui, que eu encontrei o Conexão Mundo, eu disse, minha chance.
de aprender o espanhol de fato agora, realmente, sabe? Pelo que eu entendi, o aprendizado de uma língua nova passa por 3 bases principais, né? Que é escutar, falar e ler. É isso, né? Ler, escrita. Escrita, fala e audição, né? Desses 3 eixos, qual que tu acha mais complicado? Hoje em dia, tipo, minha pessoa, eu tenho muito problema em relação a escrever, sabe? Mas, tipo assim, se alguém mandar uma mensagem pra mim escrita em espanhol, eu Consegue consigo ler. entender, escutar, falar. É, Mas em relação à escrita, às vezes eu escrevo, mas não me... me parece que a escrita em espanhol é mais difícil do que as outras línguas. Eu não sei, que eu também não entendo espanhol, apesar de eu ser proficiente em espanhol, tá? Porque quando eu fiz o mestrado, eu tive que fazer uma língua estrangeira. Eu fiz espanhol e passei. Enfim. É. Mas dizem que a parte gramatical é bastante complicada. A gente Isso confere em mesmo? aulas Porque eu que também não Rita estudei dá pra espanhol. gente, Na época, na escola, ela não tinha mostra espanhol. cada regra que a gente fica, meu É. Deus, por que tem que ser Português também é muito assim? difícil. Sim. É. Inglês é um dos mais simples em termos de De gramática. gramática, né? Você pega uma mesma palavra e usa para várias conjugações, né? Português é complicado. Dizem que o espanhol também. Sim, Confere o isso também. chileno, então, ai meu Deus, o chileno é complicado. E Porque tem querendo essa ou não, diferença tem a também. O diferença, espanhol né? chileno é diferente do Sim, argentino, tem. do da Espanha. Eles têm como se fossem gírias, digamos Sei. assim. Tipo, palavras que não estão no espanhol da Espanha, no espanhol legítimo. Eles têm as coisinhas deles. Isso também é na Venezuela, nos outros países. Mas o Sei. Chile é muito complicado. Quando eu cheguei lá, uma coisa que eu achei muito estranho é porque a coordenadora tava falando com alguém e falando, e no final, cachai. Cachai. Ela Meu foi Deus, pro o que é Macunho. cachai? Cachai. Aí o que é cachai? Ela é tipo, entendeu? Entendes? Em vez de falar entendes, a gente fala cachai. Sei. Vocês são tá estranhos. Mas o português também tem umas coisas que é loucura, né? Cachai. Algumas coisas. Por exemplo, coisar. Tipo um verbo que nem Aham. existe, aí o pessoal inventa. Coisado. Exato. E Coisado. tá ligado e sai jogando no meio Uhum. das coisas. Se for uma pessoa que não é habituada com o idioma, vai ficar viajando legal, né? Nas coisas. Sim. E tem umas coisas que servem para várias, né? Mas vamos já entrar assim na parte lá do país. Tipo, pontos turísticos, quais tu conheceu assim? Cerro de São Cristóvão, que é uma parte bem alta que tem, acho que a imagem Nossa Senhora da Conceição, que é Eu creio que tá naquelas fotos, né? Tá. Daqui a pouco a gente vai mostrar as fotos que tá aí na audiência. eu- do Eu, Yuri, tá? eu vi também que o Chile é um país muito católico, então acho Sim. que tu via muito desse tipo, Sim. santa, não sei o que, Católico. referências? Sim, muito. É muito católico e evangélicos também, né? Uhum. Cristianos, algo assim que eles falam. Do cristianismo. Acho que é tipo isso que falam. Mas era muito dividido em relação a essas duas religiões, Aham. sabe? Mas eu conheci o Cerro de São Cristóvão, Templo Bahá'í, que é um templo que tem lá, que também tem nas fotos, que é um que é meio Daqui a pouco a gente vai ver, tá, arredondado. pessoal? Põe tudo aí, tá? Eu conheci a neve também, que foi no Cajón de Maipo. Depois eu vou falar um pouquinho mais Nevou, sobre. então, vou deixar lá. Sim. Conheci Valparaíso, conheci Vinha del Mar, os relógios de flores, que tem um relógio lá que é feito de flores. Ele marca as Não. horas? Sim, Que bonitinho. muito bonitinho. Curioso pra saber como é que ele vai marcar as horas. E fui para o Congresso Nacional do Chile, fui para La Moneda, que fica na Praça Esse de Congresso Armas. Nacional fica em Santiago? Não, Não? fica Não fica na capital? Fica em Valparaíso. Eu vi que Estranho. Valparaíso ele é meio que um ponto de referência de eventos, essas coisas, por causa que tem um evento específico lá, agora eu não lembro qual é o nome. É San Pedro, ou não sei falar em espanhol. Eu não cheguei a ver sobre esses eventos. Mas tu foi em algum assim, tipo evento Não, diferenciado? de lá Festa, essas não. coisas? Lá tem uma em setembro, se eu não me engano. Não sei se é dia 18 de setembro, mas tem uma festa bem Eu específica que as pesquisei escolas sobre se Valparaíso. separam. Não,
É em todo o Chile, se eu não me No engano. Chile Eles tiram esse dia. É Eu o... não sei em Carnaval no específico. Brasil. É a independência do Chile, que eles comemoram dia Eles 18 de comemoram. setembro. Eles comemoram aí, eles dizem que, se eu não me engano, é uma festa bem assim É que como eles se fosse fazem. Aqui, Independência é 7 de setembro. É, Né? 7 de setembro. E tem umas escolas se preparando. Eu ainda tô no grupo da minha escola, do Chile, e tô vendo eles se preparando assim, fazendo E apresentações. fica pensando, oh meu Deus, não era pra eu estar lá agora também. Bom, já que tu falou de escola, bora falar como era a escola lá. Que semelhança tu vê com a escola do Brasil? O que é que tu vê de diferente? Muita diferença. Muita diferença. Muita diferença, muita. Em relação à matéria, as matérias de lá são muito diferentes das daqui. E é. Muito. Mas assim, as disciplinas, aquela história tem. Linguagem, ciências para a saúde, ciências para a cidadania. Olha, É, tinha outra. Tinha um específico que agora eu não me recordo, mas era como Matemática se tinha. fosse. Sim, Vamos de matemática mesmo. matemáticas. Matemática é matemática de todo canto, tá, gente? Olha. Aí tinha outra. Português tinha? Não. Ah, não, claro que Linguagem. ou era linguagem ou era Linguagem. espanhol. Linguagem. E daí, deixa eu ver. Tinha uma que agora eu não me recordo. Mas era Física, como se física fosse. tinha, ou tinha um tipo um conjunto de matérias. Eu Que acredito. englobar biologia, Sim, mas sabe, eu né? acho que girava em torno disso, porque tinha uma matéria lá, que agora eu não me recordo o nome, eu me esqueci. Mas era como se fosse a junção de tipo história, geografia e sociologia numa matéria Ah, só. seria mais da área de humanas. Entendeu? Era tipo assim. Sim, é verdade. A língua estrangeira lá, Inglês. Inglês? Só inglês. É porque, querendo ou não, os países pensam que o inglês é a língua oficial de todos os países, entre aspas. Então, querendo ou não, acho que acredito que a maioria dos países estudam inglês. Sim. É. É porque como os Estados Unidos é muito forte, né? Como a Inglaterra Uhum. também foi muito forte, então acabaram disseminando o inglês, né? A nossa nota de lá não contava o inglês. Porque, tipo, quando a gente chegou lá, o diretor da escola falou: a única nota que conta de vocês em linguagem estrangeira seria a nota de linguagem normal, porque lá é o espanhol. E a gente foi pra aprender o espanhol. Mas Uhum. isso, para vocês que eram intercambistas, Intercambistas. para eles de Lá lá normal, conta, né? sim. Porque nas aulas de inglês a gente participava, mas, tipo, não era uma nota que contava. Porque, tipo, vocês vieram pra cá pra aprender o espanhol, não foi o inglês. Uhum. Então, Sim. não conta, entendeu? Aham. Eles não foram muito rígidos Entendi. em relação a isso. Você chegava na escola por volta de 8 horas. Sim, Aí essas aulas duravam quanto tempo? Tu recorda? acho que meia hora. Meia hora. Cada aula? Tinha Aí, merenda? tipo, tinha... Era o que a merenda? Ah, Vai entrar na durante, culinária depois, né? Aqui. Vai. durante os dias da semana era muito diferente, assim. Variava muito. Sim, a comida. Tinha pão. Tinha, Tinha pão, porque aqui a gente Pela só manhã. E suco de cajá. não. É, Ou era tá bom, leite, Cláudia. ou era leite quente, ou era achocolatado, Aham. essas coisinhas assim. Sei. Sempre era mais quente, porque de manhã fazia muito frio, muito frio. Então eles sempre serviam alguma coisa que fosse morninho, assim. Mas aí vocês tinham um lanche, como se Sim, fosse uma merenda, e tinha um almoço. tinha um almoço. Aí, tipo assim, nos 2 outros intervalos que a gente tinha, era 2 intervalos, se eu não me engano, depois. Aí já era por nossa conta. Se você quisesse, levava um biscoito. À tarde. Entendi. Porque, tipo assim, a gente chegava, aí a gente assistia, se eu não me engano, uma aula. Aí já tinha o intervalo pra comer. Um lanche, que é a escola que dava. Às vezes era um cereal, com Isso alguma para coisa. todos os alunos, né? Sim. Aí a gente assistia, se eu não me engano, mais 2 aulas. Ou era mais 3. Não me recordo do horário, Uhum. assim. Mas a gente tinha um almoço, aí eles serviam pra todo mundo também um almoço. Uhum. Aí tinha mais outra aula, outro intervalo. Aí, tipo, esse intervalo, esses 2 últimos intervalos pela tarde, a gente não saía da sala. Tipo assim, era um tempinho pra você ir no banheiro, lavar a mão, passar uma água no rosto, acabou-se. Mas, tipo, é só pra isso, mas não pra ficar, tipo, jogando, entendeu? E nesses intervalos da tarde, eles não disponibilizavam comida, a gente que tinha que levar. Só que eu levava comida.
tanto para almoço, quanto para o primeiro lanche, quanto para tudo. Tu é As fresca pra comidas. comer. Sim, digamos Já foi assim. assim, tu é fresca pra Sim. comer. Pois é. Mas, assim, a maior dificuldade tua de quando chegou lá foi qual? Tipo, foi o frio, foi a comida, o que é que foi? É muito diferente, Micaela, a comida. Muito. Muito, muito, muito diferente. Tem um feijão no café da manhã, não. Não. Tinha? Ah, melhor assim. Era Porque o os quê a outros comida? intercambistas era feijão, né? Logo que acordar, fica, meu amigo, feijão. Não, tipo, em relação, uma coisa que eu não sei se era lá da casa onde eu vivia, né? Mas a Pode ser isso, né? Às senhorinha vezes é uma que. coisa que é bem específica daquela Porque, família. tipo, a senhorinha que eu morava lá, o nosso almoço, às vezes, era tipo assim, um purê com carne, um arroz com carne. Nunca era, tipo, diversificado. Quando fazia. Eu comprava, fazia, preparava. Tu gosta de feijão? Sim, quando dava saudade, assim, de uma comida mais forte, enchesse, eu disse, não. Velho, se eu não comer feijão, eu fico com dor de cabeça. Não, Eu é tenho muito dependência de triste. feijão. Eu também. Hã? Buchada. Você tem Buchada. buchada. Sim, O quê? a Cuscuz. gente. A gente. A pergunta é qual? Se a gente preparou? Se eles fizeram algum prato brasileiro. Não. Lá, quando a gente chegou, eles apresentaram os pratos de lá. Que era, Aham. tipo. O primordial, quando a gente chegou, foi o cachorro-quente, que a gente diria chileno. Porque o cachorro-quente de lá é com tomate e abacate. E a salsicha. Abacate. Sim. Abacate. Presta? É bom. Não achei muito ruim, não. Dá pra comer. Qual foi a coisa essa? Não, esse aqui não desce de jeito nenhum. Deixa eu Ou ver. não teve nada assim que... Não, porque assim, a princípio, quando. Tu é fresca mesmo pra comer? Sim. Tem- Quando chegava alguma coisa que, tipo, eu não simpatizava muito, dizendo, não, ó, Não. você me desculpe. É, velho, tem coisa que quando eu olho, eu digo, eu não quero, eu não Não. gosto disso. Aham. Por Sim, exemplo, tem- mostarda. Eu nunca comi mostarda na Sim. minha vida, eu Oxi. detesto mostarda. Um prato, Oxi. agora que eu me recordo. Diz Quando eu aí. tava na casa da senhorinha, eu não me recordo, não, porque eles tinham nome pra tudo. Uhum. A misturada deles lá, na minha concepção, é sopa. Entendeu? Mas lá eles têm um nome específicozinho pra cada comidinha. Uhum. E daí, tinha uma comida lá que eles, tipo assim, cozinham o feijão. Tipo aquele feijão carioca normal que a gente come aqui. Uhum. E eles colocam aqueles macarrão fininho. Aqueles. Aquele compridão, Eles colocam aqueles lá dentro e colocam Dentro do abóbora. feijão? Sim, cozinha tudo junto. fica meio estranho. Sim, aí, tipo, eu olhei assim, não gostei muito, né? Eu não. Tu chegasse a provar? Não, Meu Deus. não Só simpatizei. pelo teu relato, eu também não queria provar. Não simpatizei. Não gosto dessas coisas muito misturadas, assim, É. muito. Não. Não gosto, não. Mas uma comida assim que tu comeu que ficou, Dá pra poxa, levar pro Brasil, no Brasil tinha que ter, ó. Eu acho que o completo, por incrível que pareça, Como? o completo chileno, que é o cachorro-quente, a gente Sim. chama de completo lá. Ah. Muito bom. Muito, muito bom. Mas vocês chegaram a ensinar comidas daqui do Brasil a eles lá ou não? Tu sabe cozinhar? Sim, eu fazia direto, eu sempre preparava alguma coisinha de lá do Brasil pra senhorinha provar também, porque ela gostava muito quando eu cozinhava. E Olha. porque, assim, uma coisa é que muito diferente daqui pra lá é porque as comidas não tem cor, não tem tempero. É uma coisinha assim, sabe? Porque a gente coloca uma coisinha pra dar uma cor na carne. E tem Lá gente eles que tem- preparam de todo jeito. Tem gente que bota tudo quanto é tipo de tempero. Quanto mais, mais tá bom. Exatamente, pra dar uma cor, porque a gente aqui do Brasil, a gente gosta de cor, de tempero, dessas coisas. Uhum. Uma comida sem cor, a gente já fica tipo, não É. gostei. E lá não tem isso. Lá eles Oxe. só, sabe? Velho, quando eu Ah, cozinho, eu coloco mesmo de colorau dentro. sim. E o pior é que o colorau de lá, que se chama arroz de color, não pegava cor. Eu fui fazer Mas era vermelho também? Eu fui fazer um estrogonofe lá. E eu colocava dentro do frango e nada. Eu digo, meu Deus, o que eu vou fazer, Senhor? Daqui a pouco tá com a tinta aqui pra ver se pega. Exatamente, mas não pegava. Eu fiquei tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não pegava. O colorau de lá não dava cor na Oxe. comida, não E entendi. querendo ou não, a cor ele influencia muito na nossa Sim. percepção de Uhum. gosto, né?
a gente olha pra uma carne, por exemplo, ela tá aquela carne branca. A gente até já de um fica- peixe que a minha esposa fez uma vez. Eu tava namorando ainda. Não vou relatar, não. A gente vê quando a gente olha pra aquilo, se tiver a aparência, né? Porque a Influencia gente, muito na nossa percepção, sim, né? a gente primeiro come com os olhos, a pessoa. É Exato. verdade. Primeiro. E, tipo, as comidas de lá não eram nada convidativas, assim. Assim, eu acho que a senhorinha se adaptou também ao nosso jeito, porque sempre no almoço era, tipo assim, macarrão, só um macarrão, fazer uma macarronada. Mas tinha carne. Sim, ela colocava a carne bem pequenininha dentro do macarrão e misturava, e ficava... Olha, eu gostava muito dessa macarronada da senhorinha. Acho que é a coisa que eu tô mais sentindo falta. Sei. E daí ela fazia um arroz, era um purê com a carne, essas coisas assim, em relação ao almoço. Mas nunca era uma coisa muito chilena. Era sempre uma Uhum. coisa mais normal, entre aspas, Entendi. pra gente. Mas tu teve comunicação com a família que tu ia ficar lá antes de chegar lá, tipo... Ou só foi lá Eu mesmo? só cheguei, eu cheguei de surpresa, Tu não assim. teve nenhum contato antes, previamente. Não. Uh-uh. Porque querendo ou não, quando você tem um contato antes, você cria uma intimidade, Não sei por conhece. que o programa não faz essa conexão antes, né? Sei lá, Houve um pessoas mês que antes de você sim, começar a houve conversa. pessoas que teve. Mas foi foi famílias tudo muito rápido. específicas. Eles disseram assim, foi viajar num dia aí, dia Um dia 17, aí dia 16 a antes. gente foi conversar com o povo. Mas conversar um mês antes, O criar um pessoal do grupo Chile, teve alunos do Chile que conversaram muito tempo com a família. Muito, muito tempo. Teve gente que, tipo assim, Duas teve- daqui da Paraíba que foram para Sim. intercâmbio. sim, que foi pro Isso é legal. Chile. Se eu não me engano, teve uma menina que no final do ano passado a família já começou a seguir ela, já entrou em contato, já mandou mensagem. E tipo assim, tava todo mundo ansioso, meu Deus, a família vai entrar em contato a qualquer momento. E tipo assim, teve muitos, pelo menos a maioria dos intercambistas tiveram esse contato, mas alguns em específico, porque assim, o certo seria ficar um intercambista por casa. Mas aí ficou uma dupla de intercambistas. Então, tipo assim, exemplo, eu e outra menina, a princípio a gente tinha ficado junto em uma casa. Ela teve contato com a mulher, mas eu não tive. Sei. Porque, a princípio, essas pessoas que ficaram, 2 pessoas por família, essa segunda pessoa ia pra outra. Mas, Entendi. tipo assim, enquanto E não na hora- arrumava essa família, enquanto não arrumava essa família, ficava nessa família com outro intercambista, sabe? Então, não tive contato. Eu cheguei no Chile, tipo assim, meu Deus, pra onde é que eu vou? E a menina foi e disse, não, você vai pra minha casa junto comigo. E daí, a gente foi e... Mas quando tu viajou, tu já sabia pra onde é que ia, né? Não, eu fiquei sabendo qual era a casa que eu ia no Chile. Ei, Na hora que eu pisei o pé no aeroporto, a menina chegou e disse, tu vai ser minha irmã. A gente vai morar junto. Eu disse, como é? Eu nem te conheço, rapaz. Como é? Como é seu nome? Vitória, o seu Vitória também. Ela, Ah, cara. pronto, vamos pronto. embora. Irmã gêmeas. Foi. Mas teve muita gente que não tinha contato. O pessoal normalmente chama de Vitória ou de Micaele. É dividida. Dividido. Dividido. Eu faço parte do grupo chamando de Micaele, tá? Eu conheci ela como Micaele na escola, então é Micaele. Enfim. Interessante. Tu falou que o pessoal já começou a seguir, me veio agora uma pergunta na cabeça. Como que é a questão de rede social lá? Instagram, WhatsApp, Facebook, como que é? Porque, querendo ou não, aqui o Facebook se tornou Rede pros social- velhos. Velho, é. Instagram, mais aquela pessoal novo e tal. A gente fez uma pesquisa ano passado com Raíssa, inclusive ela viajou para a Espanha, pro TCC, e a gente constatou que a gente fez uma pesquisa com o pessoal do EJA e o pessoal daqui, né? Aí ficou muito claro que quando era o pessoal do EJA, Facebook, quando era o pessoal do regular, Instagram. Então concluiu que Sim. isso é cientificamente, tá? Facebook, rede social de Lá, velho. eles ainda utilizam muito o Facebook, Messenger. Meu Message. Deus. Também. Meu Deus. Sim, Orkut. sim, Tu eles sabe o que é ainda... Orkut? Sim, eles ainda utilizam o Facebook e o Messenger. Teve um dia eu tava com a coordenadora e ela abriu assim o celular e tava o Facebook. Eu digo, meu Deus, eles usam isso aqui ainda. Meu Deus. Me como dá, são me dá velhos. isso aqui. O que é isso, hein? Não sei. Eu tava... Ah, vou até apagar o meu aqui pra não passar Meu vergonha. Deus. O meu não utilizo muito. Mas, tipo, como Facebook. foi
pra voltar, tipo, tu fica, continua tendo contato com os amigos de lá, com a família de lá? Como é, Sim. assim, a saudade? Sim, a gente, no caso, eu e os meus 5 outros colegas, porque a gente ficou um grupinho na escola de Uhum. intercambista. A gente ainda tá no grupo da sala. O pessoal sempre manda mensagem. Eu e a senhorinha que a gente morava junta, ela sempre liga, eu sempre ligo. Eu falo com a coordenadora. É um pessoal bem assim. Sempre entram em contato pra saber como é que a gente tá. O grupo dos brasileiros aqui do Chile, que foi pro Chile, ainda se fala todo mundo todo dia. A gente manda em contato, todo mundo. Ah, legal. É bom. É, muito bom. Contato, né? Sim, sim. Legal. Eu tava lembrando uma coisa que fugiu da mente agora, ó. Poxa. Os micos, ela falou só os micos a respeito do idioma, né? E outros micos que tu passou. Quem não quis contar os micos foi Anderson e Raíssa, não foi? Foi, Enrolaram, ficaram. enrolaram e não E não contaram. contaram nada. Eu acredito que isso do escorrega de criança, né? Porque eu teria que ter aceitado minha Mas tu idade, foi um né? mico, né? Sim, Foi, é verdade. foi, Por isso foi que um ela disse mico, sim. né? Eu teria que... Riram tanto da minha cara. A coordenadora olhou pra minha cara e disse assim: todas essas vezes que eu ia sair com o mesmo grupinho que eu machuquei meu pé, quando eu fui descer no escorrega, ela disse: fique longe do escorrega, pelo amor de Deus, você escorrega é um perigo. Não fique perto. E eu acredito que, sim, outra vez, normalmente quando a gente saía todo mundo, o grupo de intercambistas, sempre, sempre, sempre. Era o grupo que andava todo mundo junto. E a gente ia sempre de metrô. E no metrô, muitas pessoas. E a gente falando em português. E sempre quando via algum menino, algum chileno muito bonita, o pessoal, eita. A gente falava em português porque eles não entendiam, né? Aham. E uma colega minha, isso não é um mico nem meu, é um amigo dela. Era da colega. Era colega, lembrei da Aí, colega. nisso, tinha dois meninos muito bonitos. E ela começou, eita, que menino bonito, e não sei o que, falando português em alta. E Ah, tô daí, vendo o final. Eu também, já e imaginei. daí, a menina que morava comigo foi falar assim, eu só queria que eles entendessem português. Eles olharam pra ela e começaram a rir, porque eles estavam entendendo. Eram dois portugueses, dois brasileiros, Mas no caso. eles eram brasileiros? Sim. Vocês- E Meu eles Deus. se acabando de rir, e eu fiquei morta de vergonha. Não foi nem comigo assim, mas eu fiquei com tanta vergonha e eles, tipo, constrangidos, porque, tipo, eles entendiam e sabiam que era com ele. Aham. Mas eles se olhavam assim, eu comecei a notar que eles estavam entendendo o que a gente tava falando, porque, tipo, quando a menina começou, eita, que menina bonita. E ele já começou a rir, Aham. o risinho de canto de boca. Eu digo, eles são brasileiros. Eles estão entendendo o que a gente tá falando. Aí a menina que morava comigo disse: eu só queria que eles entendessem português. Ele balançou a cabeça e disse: a gente entende, a gente tá entendendo. Ai, que Meu vergonha. Deus. A gente ficou branco de vergonha. Branco de vergonha. Meu Deus do céu. Mas tu tem planos de voltar pra lá? Tipo, pra pretendo. morar lá Não. ou tipo. Morar não. Ah, tá. Eu pretendo, assim, voltar, mas não sei, pra fazer algum curso, um curso específico e também pra, tipo, porque teve muita coisa do espanhol que eu não aprendi 100%, eu quero voltar pra aprender, entendeu? Uhum. Mas, tipo, enquanto isso, eu quero estar fazendo algum curso, alguma coisinha por lá também. Não entendi. E já, tipo assim, falaram pra gente, quando vocês quiserem voltar no Chile, vocês já têm a casa. Não se preocupe com a hospedagem. Vocês voltam pras famílias anfitriões de vocês e passam o tempo que vocês quiserem, Uhum. Fazer sabe? essa conexão, né? Então, pretendo voltar. Voltando para a escola, vocês tinham algum tratamento diferenciado por ser intercambista? Ou vocês. O que é que era diferente? Em relação. Porque quando a gente chegou lá, a gente já chegou na metade Trem andando já, né? O Sim, metrô, no caso, lá é metrô, né? a gente já chegou, tipo, como é que eu posso dizer? O pessoal que tava na turma já tava mais à frente, já tinha começado todos os assuntos, já tinham feito prova, e a gente Eles estavam precisava. bem na última série do ensino secundarista lá, ou não? Não, lá é até o 4º ano. Eles não têm o nono ano, eles não têm o nono ano do fundamental, né? Sei. Mas Que eles chamam de eles, secundária, que é equivalente ao ensino médio, 4 anos. sim, aí eles têm até o 4º.
Ah, o que era de diferenciado Em por você? relação assim. Porque tinha muita coisa que a gente, quando chegou, a nossa turma já estava mais à frente da gente. Uhum. Então tinha muita coisa que tinha que colocar em dia. Então eles sempre foram muito pacientes, muito cuidadosos, tinham um tratamento Sei. mais diferenciado. Em Você chega relação. lá em maio ou em abril? Mas vocês chegaram a ter meio que eles tiveram um preconceito com aham. vocês, entre aspas. Vocês acham que Tipo, rolou um meio que tratar vocês diferente. Ah, eles não são daqui, então vamos deixar eles um Não. pouquinho mais de lado, assim. Não. É tipo. Nem na escola e nem no país, de uma forma geral? Porque a gente teve alguns relatos e alguns do intercambistas que sentiram bastante essa questão do preconceito. Foi tipo, eles meio que Entendendo? deixavam um pouco de lado e tal. Tu sentiu que teve isso lá ou Não. absolutamente nada? Não, tipo, pelo menos na minha escola, não. Mas houve casos em outras escolas, entendeu? De Entendi. tipo assim. Bullying mesmo. De Com tipo. intercambista. Sim. De ser, tipo, de ter um modo diferente, cabeça tamanho diferente, orelha, e tá fazendo, tipo, literalmente bullying, sabe? Então, mas na minha escola sempre foram muito abertos, uma galera muito massa, sabe? Uhum. É Receberam a gente porque, muito bem. querendo ou não, lá tem um padrão de pessoas. Tipo, brancos e vai. Não é? E tipo assim, a maioria do pessoal que são negros, né, vem da Venezuela, se eu não me engano. Uhum. Vem de fora, Tem muito essa diversidade Sim. racial, cultural lá. sim. E uma coisa Parecido com o Brasil, porque o Brasil é uma mistura muito grande, né? o pessoal Lá que também. Tu na minha percebeu? escola era, tipo assim, dentro da minha sala era pouquíssimos chilenos. Normalmente era gente da Venezuela, sabe? De lugares, tipo, literalmente Aham. diferentes. Tinha gente lá que tava, eu não sei se era da China. Não me recordo, Tipo assim, mas vocês teve, também tinham intercambistas de vários locais do mundo. sim, Fazer realmente uma conexão com tinha vários alguns países. lá. Sim. E, tipo, uma coisa que eu notei é que lá, coisa que é preconceito pra gente aqui, lá pra eles é, tipo, super normal. Porque eu estudava com um menino lá na sala, e ele era negro. Ele é negro. E daí, tipo, macaco, eles ficam, tipo, macaco. E ele acha isso super normal, Acha sabe? normal. Sim, é Eita. super normal. Lá, tipo, não existe a palavra, tipo, moreno. A senhorinha que eu vivia me chamava, você é morena e tal. Mas é tipo, negro, mono, macaco. Porque no caso, mono é macaco. E, Uhum. tipo, eu escutava aquilo e ficava, tipo, meu Deus. Se fosse fosse no Brasil, já tava tudo em preso. Exatamente. E, tipo, quando a gente chegou, teve uma vez que a gente se sentou lá pra conversar com eles e falou, olha, isso que vocês fazem aqui, se vocês fizerem no Brasil, vocês são presos. Porque isso aqui, E qual foi a reação deles? esses caras, tipo, sério, sim, isso é crime no Brasil. Isso não tá certo. É feio, isso é errado. Mas eles fazem isso com o intuito de, digamos assim, de Bagunçar, tipo, bagunçar com a brincar. pessoa, de brincar ou com o sentido de ofender. Eu não sei, tipo, eu não sei exatamente, mas assim, de toda forma, o menino que estava com a gente, ele leva no sentiu? lado mais radical da coisa. Às vezes ele ficava, tipo, meio sentido, mas depois ele, vou me Ele importar com isso levava na não. bagunça. Ele, não vou me importar com isso não. Às vezes o pessoal falava, tipo, na maldade, mas ele, não vou me importar com isso não, deixa Né? pra lá, Entendi. esquece, sabe? Uhum. Mas é bem complicado. Mas em relação a banho lá. Hum. Porque isso é um assunto muito polêmico. Porque os intercambistas que vieram pra cá diziam que lá era pouco banho e tal. Como é que era lá? Era pouco banho também? Lá, senhorinha, e as pessoas que eu convivei em várias casas, era um banho, assim, por dia. Por dia. Eu Tá não, bom, gente. Se tá frio, não, viu? Pelo amor de tu vai Deus. tomar Tu era banhos como? com 9 Tu era graus, como? cara. Tu tomava quantos banhos por dia? Acho que uns 3. Quando Eita, acordava, poxa. deitar, e à noite. Cão. Aqui eu só tomo 2. Não, consigo não. Eu só tomo 1. Colocava água quente não, Mas despelando, porque lá o frio. Ave Maria. Não, mas é sério, a gente acordava. Quando a gente ia tomar banho pra ir pra escola, pronto, tava lá no box.
Tava vindo aquela água que tava bom, quando a gente pisava o pé pra fora do box, já batia o frio, assim, já. A gente tinha que se... Era. Deve ser Meu muito estranho a Deus. sensação de frio, né? Uhum. Não. Poxa, então lá, mas tu já chegou perto de algum de lá e tipo, tava fedendo mesmo? Já. Misericórdia. Já, Mas já. fede muito mesmo. Assim, você entrar nos transportes públicos, tipo o ônibus do Chile, que é aquele cheio de gente assim, sabe? Nossa, é. Sim. Caraca. E tipo, lá o pessoal é tão nem aí pra essas coisas que às vezes tipo acorda, tá com aqueles conjuntos de moletom de casaco e calça, só amarra o cabelo e vai embora. Bota a parca por cima, que é um casaco maior que a gente usava lá, e Sei. nem saía de casa sem nem tomar banho, só Ah, meu ficava o Deus. dia e acabou-se. Era. Porque assim, lá, comparado aqui, o pessoal não é tão vaidoso, sabe? O pessoal lá acorda, tipo, tô com essa roupa, vou com essa roupa mesmo. Só colocava um casaco, normalmente, que era uma parca, que a gente chama de parca, que é o Uhum. casaco enorme, e pronto, ia-se embora. Você podia levar qualquer roupa por baixo, você estando de casa, com aquele casaco já tava arrumado, ia-se embora pra qualquer canto. Era. Puxa. Tu trouxe alguma roupa de lá pra cá, tipo, muita roupa? Sim. Ou deixou muita lá também? Eu tô sofrendo com isso, porque, tipo, por ser frio, comprei muito casaco. Uhum. Tipo assim, muito moletom, Tu levou daqui muita. mesmo ou tu comprou lá? Em relação a casaco, eu deixei pra comprar lá. Tipo, casaco de frio, frio mesmo, eu deixei pra comprar lá. Levei uns daqui, mas, tipo, moletom fininho e tal. Mas depois que eu tive a infecção na garganta, por conta do frio também, de sair logo cedo e tal, aí eu tive que comprar as parcas, que era tipo um casaco grande Uhum. e bem pro frio de lá mesmo. Aí saía com a cara tampada, com touca, com Vixe. capuz, com casaco. Era desse jeito. Sim, sim, sim. Rapaz. A respeito de preconceitos em relação à religião, sexualidade, cor, tu acha que quem tá mais evoluído, Brasil ou Chile? Eu acredito que o Chile é bem mais de boa em relação a isso. Não tem tanto preconceito. Tu acha que o Brasil é Assim, mais preconceituoso? sim, eu acredito que sim. Lá, inclusive, quando a gente tava tendo um movimento do, do movimento LGBT e tal. E tinha as bandeiras. Nesses negócios do governo mesmo, nesses palácios do governo, sempre Uhum. tinha a bandeira do Sei. lá. E tem um letreiro lá também com as bandeiras desse movimento e tal. Uhum. Era muito interessante. Transporte público, vocês andaram mais de que lá? Ônibus, metrô e a qualidade, como que é? Eu gosto muito do metrô. É uma coisa que eu tô sentindo muita falta. Vocês têm a opção também, o ônibus, vocês têm disponível Sim, ônibus e metrô? sim. Para a nossa escola, a gente ia de ônibus. A gente descia Isso era custeado por quem? Por vocês por mesmos? nós. Da nossa bolsinha. Saia da nossa bolsa. Da nossa Saia. bolsa não, da Anda tua nessa bolsa. bolsa. Da nossa bolsinha. Sim. A gente tinha o nosso cartão. Porque assim, quando a gente chegou lá, que a gente começou as aulas, a gente tirou o passe estudantil, que é tipo um cartãozinho. Tipo esse cartão que tem aqui Tem aquele do negócio de pagar estudante. meia também lá? Sim, inclusive, porque assim, tem um cartão de idoso, o cartão dos estudantes. Porque lá não tem esse transporte que tem aqui, que a gente não paga, minha gente. Não tem transporte escolar lá. Só pro pessoal do fundamental. O pessoal do ensino médio tem que pagar. Entendeu? Tem que pegar o Mas ônibusinho aqui no Brasil, até 2008, 2006, as verbas também vinham para o fundamental. e daí lá só tem, tipo, umas. E não é nem ônibus, é van. Essas vanzinhas É. assim que saem pra Campina. É uma Uhum. daquela. Que vai pro pessoal do fundamental. Aí, tipo, a gente, que era ensino médio, a gente tirou o passe estudantil, que era o cartão de estudante, aquela carteirinha de estudante. Aí, tipo, exemplo, a gente pagava meia. E os idosos também que tinham o cartão pagava meia. Uhum. Entendeu? E, tipo, se a gente andasse de ônibus e depois, em seguida, a gente fosse pro metrô, a passagem do metrô não era cobrada. A gente só pagava o do Ah, então ônibus. já pagou uma Ah. condição. Aí já não. Aí como é que eles sabiam que vocês tinham saído de um metrô ou de um ônibus para pegar outro? Porque lá eles têm uma maquinazinha que a gente só encosta o cartão e entendi. debita. Mas tinha um determinado tempo, né? Sim. Tipo Entendi. assim, se eu não me engano, o nosso passe, exemplo, se a gente passasse agora, ele só liberava pra passar de novo daqui a meia hora. Então, tipo Entendi. assim, se a gente passasse no metrô, não cobrava. Entendi.
Aí já, tipo, a gente foi resolver alguma coisa e voltou no metrô. Aí já na volta já cobrava o valor, entendeu? Entendi. Tu acha que quem teria mais dificuldade? Tipo, ir um brasileiro daqui pra lá ou vir um chileno de lá pra cá? Quem passaria mais dificuldade no país? Hum, Tipo, tendo o básico do básico de informações sobre o país e da língua. eu acho que, tipo assim, se você tem algum conhecido, por exemplo, é mais fácil. Se você tem, tipo, a gente que foi intercambista. A gente já tem nossos contatos lá, mas se você for, exemplo, se for o brasileiro daqui pra lá e não tem nenhum tipo de contato, sofre. Entendeu? Se você realmente não tiver nenhuma base, eu acho que o brasileiro deve sofrer um pouquinho mais, não Entendi. sei, sabe? Porque é muito complicado, tipo, tanto em relação a emprego, em relação à moradia. Então, tipo, pra sair daqui, eu acho que seria complicado pros dois lados, mas tipo, o Chile, porque aqui no Brasil, tem alguém, de certa forma, passando necessidade que vem do Brasil, a gente ainda acolhe e tal. Assim, acolhe, Você acha que o né? brasileiro é mais acolhedor do que o chileno? Eu falo em relação a, tipo assim, se tem algum problema e tal, independente de você ter uma base sobre o Brasil ou não, a gente é mais de boa, a gente ajudaria mais. Lá, tipo assim, se você não tem uma base, se você sair daqui e não tem uma base de lá, não tem nenhum conhecido lá, se você não sai daqui sem um tostão, tipo assim, Entendi. sabe, pra se manter e não se organizar antes, ver isso antes, você passa um sufocozinho, sabe? Entendi. Porque é muito Entendi. complicado. Eles são bem. Assim, são amorosos, mas aqueles que você não tem tanta intimidade já são mais nó cego, Uhum. digamos assim. Entendi. Sabe? E às vezes a gente tava, tipo, a gente brasileiro mesmo. Quando a gente saía, que a gente tava no metrô, a gente tava falando em português, eles já olhavam, tipo, sabe? Tipo, com a cara de nojo, com a cara de Uhum. raiva. Então a gente, tipo, inclusive, uma das coisas que a nossa coordenadora falou quando a gente tava no metrô era falem em espanhol, não falem em português. Porque, tipo, eles já olham meio assim, tipo, Tô entendendo. sabe? Então a gente sempre falava em espanhol. Quando tava Aham. em transporte público, assim, a gente sempre falava em espanhol. Sempre, sempre, Só da sempre. vez que tava falando do menino, que eu falo português inglês. Hã? A Só da vez do vez que tava menino. falando dos meninos lá, que foram. Sim, exatamente. Quando se tratava de. Depois daquele mico, só espanhol, minha gente. Acabou. Mas pô, eu já entendia já, então teria que arrumar outro Exatamente. Tinha que Ou arrumar outro seja, se jeito. você arrumar um crush no metrô, não fale, porque corre risco dele entender português. Quando você descer, você conversa sobre, você discute sobre. Mas Mas é isso. e a segurança de lá? Lá é muito melhor ou é muito, tipo, pior? Complicado. Eu acho que o Brasil e o Chile, em relação a isso, eles estão meio que empatados. É. É. Tem aquele medinho de levar o celular. Assim, inclusive, sim, sim. Inclusive, passou isso, um intercambista foi roubado. Na verdade, Eita. 3. Mas na mesma ocasião ou em ocasião diferente? Não, foi em casa diferente. O Caramba. primeiro, a gente tava voltando do lugar. Porque lá no Chile Sim, é verdade. Tu me falou, tem lançou vários, isso no tem vários lugares WhatsApp. lá que vende coisa por atacado, por maior, que a gente chama. Uhum. E que normalmente vai muitos comerciantes, que tem loja pra comprar. E nesse dia a gente foi comprar as nossas lembrancinhas, as nossas coisinhas pra trazer pro Brasil. E nisso lá também mala era muito barata, a gente foi, porque, tipo, a gente só foi com a mala de 23 quilos, a gente comprou muita coisa, não tinha espaço. Então a gente Uhum. foi comprar mala também. E a gente tava voltando nesse dia e o metrô tava muito cheio. Tipo assim, o Parque do Povo em dia de atração boa, tava de cheio, cheio, que não Eita, cabia poxa. ninguém. E a gente entrou com as nossas coisas, com as nossas malas, com as coisinhas e tal. E meu amigo, tava todo mundo de parca nesse dia, que, como eu falei, é o casaco Uhum. maior. E a gente usava o casaco por baixo e esse casaco maior por cima. E meu amigo tava com o moletom e tava com o celular dele aqui, nesses bolsinhos que tem Aham. aqui. Ele colocou aqui e o metrô tá muito cheio, ele abriu a parca dele e deixou o bolso do outro moletom à mostra. E como tava muito cheio, a gente não se tocou. Mas um cara foi, colocou a mão por baixo da parca dele
e puxou Por o celular. baixo? Eita, Sim. poxa. Porque, tipo, como é um casaco que ele é muito grosso, de certa forma, quando Uhum. se abre, ele fica um pouquinho com espaço, assim, na lateral. Então, ele colocou a mão por baixo e puxou o celular. E antes do metrô fechar, ele desceu. Tipo, faltando coisa de 1 minuto, ele só pegou e vazou. E quando a gente tinha voltado, quando a gente tinha descido na outra estação, a gente não tinha se dado conta disso. Uhum. Só uma menina que era intercambista que avisou: Ah, Kerlon, tem um homem perto de tu, com a mão no teu bolso. E Kerlon, tipo, viajando, besteira, viajando. E quando a gente desceu, que a gente ia pro Costaneira, que é um prédio que tem lá, que tem até foto também, depois vocês passam. Quando a gente desceu nessa estação que a gente ia, Kerlon foi botar a mão no bolso e cadê o celular de Kerlon? E Kerlon botou a mão na cargo dele e mexeu pra lá e abriu mala e fechou mala e não tava. Ele foi e disse: Ixi. Minha gente, eu fui roubada. Literalmente levaram o celular. Caramba. Sim, e a gente nem se deu conta. Foi uma coisa, tipo, por estar muito cheio, Uhum. você perde o celular, você perde dinheiro assim, ó. Um piscar de olhos. E já os outros intercambistas também, que esses 2 outros que foram roubados, foi no dia que a gente foi conhecer o Palácio da Moneda, de La Moneda. Isso é a E Casa da Moeda? era a Casa da Moeda antigamente. Só que agora é um prédio do governo onde os presidentes moram. Ah, Presidente. entendi. Vocês Porque, entraram? sim, a gente chegou a entrar lá. Viram o presidente ou não? Ele tava em casa, mas não desceu pra falar com a gente. Achei muito desumilde da parte. Vocês não pegou o e-mail do presidente do Chile pra gente mandar uma reclamação aqui, tá? Gabriel Boric, então. É o Boric, né? Boric. Boric, sei lá. Não. Não, teve algum assassinato de era um candidato a presidente. Mas não era do Chile. Era do Chile. Era do Equador, não era? Enfim, a gente indo pesquisar agora. Mas, enfim, também foi no mesmo estilo, de, tipo, pegado dentro do bolso e vazado do metrô. Entendi. Interessante. Inclusive, ligaram pra gente sobre isso da senha. A gente conseguiu... Pra perguntar a senha? Porque o celular desse meu amigo que foi roubado era um iPhone. E a gente conseguiu rastrear, porque tem a opção. Uhum. E, tipo assim, a nossa coordenadora conhecia o Chile de cabo a rabo, literalmente. E quando ela viu a localização do celular, tava, ela disse: Vou não. Eu vou com vocês pra qualquer canto desse mundo, mas não me leve pra esse canto, não, porque esse canto é perigoso. Deus é mais. Eu digo, pô, se Kerima tá dizendo que esse lugar é perigoso, a pessoa não precisa nem pra fora de casa. Deus é mais, não. Aí, só sei que nesse mesmo dia que o cara roubou o celular, o cara ligou pra perguntar, tipo, dando golpe. Pra gente achando que a gente é besta, brasileiro é besta, mas besta. Aí ele, não, é porque eu achei o celular em tal e tal canto, e não sei o quê. E esse é o mesmo. E começou a fazer todo um marketing, toda uma enrolação pra ver se a gente dava a senha. Tipo assim, ele ainda jogou o celular de vocês mesmo, se for, dá a senha pra provar. A gente diz, tá certo. Aí só A sei gente nem conhece, a gente nem veio do Brasil. Aí só sei que depois ele veio falar que ele era ele, né? Que ele que tinha roubado o celular, que queria uma recompensa pra devolver. E não sei o que, a gente ainda cogitou em dar uma recompensa pra esse cara pra pegar o celular, mas ele não quis negócio. Ele não quis negócio com a gente. Aí, depois de 3 dias, ligou pra gente novamente, pra essa menina que morava comigo. E disse, olha, eu sou um comerciante aqui da Praça de Armas e tô com o celular. Chegou uma mulher aqui pedindo pra me desbloquear o celular, mas eu vi que tem muita chamada e provavelmente é um celular roubado, ela tá pedindo pra me liberar e tal. E com essa mesma conversada, sabe? Uhum. E daí a gente mandou o número da mamá do menino lá, que tinha o celular roubado, né? E daí eles ligaram pra ele, novamente, tinha sido o cara que tinha roubado, tava tentando. Sim, aí eu acho que a mamá de Kerlon ficou meio chateada com a situação, porque toda vez ligava, pedia, e sempre não resolvia nada. Ela falou assim, não, meu filho, olha, libera esse celular logo pra esse homem. Esquece e depois a gente compra outro.
Aí acabou que meu amigo liberou, perdeu o celular, ficou com o cara lá. E depois a gente foi e fez uma. Como é que se chama? Uma rifa, uma rifa. Mas não fizeram uma queixa, não. Não, na polícia. foi super errado isso. Ele deu assim, ele liberou o celular pro cara. Literalmente, os dados dele tava tudo lá, coisa de banco, coisa de um. Porque assim, a gente tinha o Banco do Brasil, né, em relação a. Pra tirar o dinheiro e tal. Tinha conta dele lá e acabou que, tipo, a gente teve um problema com a nossa conta do Banco do Brasil, porque lá no Chile não tem, tem todos os bancos do mundo, mas não tem Banco do Brasil. Meu Foi uma Deus. luta pra tirar dinheiro e Kerlon era o nosso mini coordenador. Kerlon era que fazia tudo pela gente. E daí ele conseguiu fazer um banco internacional e a gente mandava dinheiro pra ele. E por ser um banco internacional, não cobrava tanta taxa muito alta. Sei. Entendeu? Então o nosso mini coordenador perdeu o celular. Ou seja, a gente não tinha como mandar dinheiro pra ele pra tirar. Ficou todo mundo lascado, literalmente, sobre isso. E Vocês daí levaram dinheiro em espécie ou não? eu levei só. Acho que foi 22 mil pesos, eu acho. Quanto? 22 mil pesos, que é tipo 200 e pouco. Só. Aí eu fui disse, não, quando chegar lá eu vou tirar o dinheiro, vai ser super tranquilo. Quando a gente foi passar o cartão, cadê esse dinheiro? Minha nossa senhora, olha, a gente passou tanto perrengue com esse dinheiro. Aí depois a gente foi e ficou passando cartão normal, a gente não sacava. Porque Sim. fora que, tipo assim, pra sacar, era uma taxa muito alta. Era uma taxa absurda que cobrava. Então, tipo, a gente teve problemas em relação a sacar uma quantia muito alta. Tipo assim, a gente não conseguia, pelo menos eu, meu cartão não sacava mais, tipo, só conseguia sacar, tipo, R$ 200. Entendi. Entendeu? E, tipo assim, a taxa pra sacar só R$ 200 não. Tipo assim, é Não uma tinha taxa muito fixa, futuro. você sacar 200, Exatamente. sacar 1.000, paga a mesma coisa. Exato. Exatamente isso. Só que, tipo assim, exemplo, pagar uma taxa de R$ 100 Pra pra. sacar 200. Não tem lógica. Tô entendendo. Entendeu? Então, tipo assim, eu disse, não, eu vou começar a passar o meu cartão. Passar o cartão no débito e pronto. Aí daí funcionava. Mas aí Kerlon tinha criado tinha feito essa conta no outro banco com o nome da mãe dele, porque a gente podia mandar o dinheiro, tipo, no Pix, e ele usava esse banco pra mandar pra coordenadora, e a coordenadora sacava pra gente. Porque por ser uma conta de lá, não tinha uma taxa muito alta, digamos assim. E acabou que perdeu o celular, a gente perdeu essa forma de tirar dinheiro. Mas aí a gente fez uma rifa e ele conseguiu comprar o celular de volta. Graças a Deus. Então, Mas mais foi cuidado da louco. próxima taquela. Sim, se você for pro Chile, por favor, mantenha suas parcas devidamente fechadas no Vai metrô. comprar um cadeadozinho pra optar. Melhor ainda. Mas Melhor. a diferença assim das casas, porque aqui a gente tem muros e tal, cercando as casas, lá é também muro, é o quê? Como? Lá as casas são feitas de madeira. Hum. De madeira? E normalmente, tipo assim, os muros, há casas que são de muro de tijolo e cimento, mas a maioria, pelo menos as que eu via, era tipo portão. Tudo feito de ferrinho e tal. Mas as casas são feitas de madeira lá por conta dos temblores, dos terremotos. Então é melhor. Faz sentido. Teve algum terremoto? Eu Teve ia perguntar vários, isso. vários. Sério? Meu Vários. Deus. Conta isso aí. Sim, Meu Deus. teve Caraca. vários, Qual a vários. sensação, hein? O Muito primeiro, boa, eu gosto. o primeiro foi como? Tipo, o primeiro terremoto ficou. Oxente, o que é Não, isso? tipo, eu tava. A gente vivia na casa da coordenadora, nesse tempo, início de intercâmbio, a gente tava quase morando com a coordenadora. Aí a gente tava conversando em pé, tipo, no corredor da casa dela. E eu parei assim, o chão tremendo, bem. Vinha aquele tremorzinho assim do fundo da terra. Eu disse, isso é um caminhão que tá passando na rua, aqueles caminhão grandes, quando passa, não trema um pouquinho o chão, né? Pronto, é a mesma sensação. Aí eu disse, isso é um caminhão que tá passando na rua. Oxi, caminhão grande da peste, está tremendo assim. Aí começa bem devagarzinho e depois começa as coisas batendo. Sério? Aí eu disse, Esse caminhão tá grande demais. tá meio estranho. Primeiro Aí começou a coordenadora e a madrasta da coordenadora a gritar, vocês também, vocês também. Eu, tipo, Oxente, aí por que começou a estaria aparecer tão ruim? na Passou por televisão. cima. Aí apareceu na televisão. Tem blow, não sei o que, não sei o que. Eu disse, minha gente, isso foi um terremoto, olha. Meu Deus.
Meu Deus, E ela que bem legal. feliz, bem de boa. E, tipo, a menina que morava comigo, tipo, morrendo do coração. Eu digo, meu Deus, foi tão rápido, foi tão rápido. Mas, sério, ficava batendo, porque lá tem aquelas... Eu me esqueci o nome daquelas cortinas que tem, que a pessoa puxa um negocinho assim. Hã? Sim. Tem uns bichinhos daqueles lá. Aí quando começar a tremer muito forte, porque começa muito devagarzinho, parecendo um caminhão passando na rua. Mas depois, tipo assim, começa bem devagarzinho, depois faz as coisas batendo. Aí começou a bater um negócio assim na janela, e a Mas tem janela, um o vidro da negócio janela que tremendo. passa e passa rápido ou passa quanto tempo? Tipo assim, quando começa bem devagarzinho, começa bem devagarzinho. Mas, tipo, quando ele já aumenta, De tipo assim, rápido? aí é rápido. Aí, tipo, é coisa de Dá nem segundos. pra sentir a emoção. Dá nem pra... Não gostei. Meu Deus. Mas sempre gritando. Meu Deus, tem que ir pra debaixo da porta. Que Cura. Sim, porque não tem o negocinho da porta assim. Esses negocinho que botam na porta. Eu esqueci como é o nome. Que esses negócios que tem assim. Porque como é feito é de madeira lá. Na cabeça dele, se as coisas caírem, o negócio da porta vai ficar em pé. Ah. Aí eles dizem, olha. sei. Aí eles diziam assim: quando estiver tremendo, vocês têm que deixar a porta aberta, porque conforme vai tremendo, pode travar a porta e vocês podem ficar presos. E quando estiver temblando, assim vocês têm que ir para debaixo da porta. Porque é o único lugar de segurança, porque é feito disso, não cai. Eu digo, rapaz, como em sã consciência vocês acham que a casa todinha cai se for um negócio muito forte e a porta vai ficar em pé? A porta cai e bate na cabeça da gente, como é que fica? Mas tá certo. Aí, tipo, teve uma vez, eu acho que foi antes da gente vir embora, teve muito forte. Porque, assim, normalmente quando a gente fica... Porque, tipo, tem o epicentro, que é o lugar onde realmente tem um terremoto muito forte. E os lugares em volta é onde pega os restos, digamos assim, Sei, vai daquele... chegando só a tremor Sim. final lá, né? Sim, e tipo assim, acho que antes da gente vir embora, faltando acho que umas 2 semanas, teve um que a gente ficou muito perto do epicentro. Caramba. Aí, tipo, foi uma coisa bem assim, eu tava deitada na minha cama. E minha cama do nada cama tremendo. Eu Aí digo, ela, olha, rapaz, a hidromassagem. gente, Achei aqui. foi bem muito pertinho de se bom. ir embora. Aí a velhinha levanta, a velhinha que morava comigo. Meu Deus, tá tembando, tenho medo, não sei o que, não sei o que. Ela tinha medo. Ela tinha medo. E a outra, a menina que morava comigo com o coração já saindo pela boca embaixo da porta. E eu bem deitada. E Só a recebendo a a massagem. senhorinha, você não tem medo? Eu disse, não, é tranquilo. Ai, eu tenho muito medo. E ela se tremendo todinha. Quando eu olhava pra cima bichinha, da cara. geladeira, tinha o vaso de flor assim, balançando. Sempre tinha alguma coisa balançando, sempre caiu alguma coisa, um porta-retrato. Porque balança, né? Então cai. E, tipo, Meu Deus. nesse dia que a gente tava perto do epicentro, foi perto de um supermercado e as coisas caíram das prateleiras, né? Quebrou vidro, foi bem assim. Na casa lá da senhorinha. Não, nesse Tu dia, não tava na casa da senhorinha, não? quando aconteceu esse que a gente tava perto do epicentro, eu tava deitada. Mas aí, tipo, cochilando. tinha uns intercambistas que sempre mandavam foto dos lugares onde ele tava. Então, tipo, uma menina tava no mercado e mandou que as coisas tinham caído. Tipo, foi tão forte que caiu as coisas da prateleira. Aconteceu alguma vez quando vocês estavam na escola? Não, Não. a gente tinha treinamento pra isso, inclusive. E era? Era. E era comum. Olha, vocês têm que ficar embaixo da mesa. E o pior é que nossa Ficar embaixo da porta. a porta era muito pequena pra todo mundo, não cabia. Tem que fazer. Olha, faça porta maior, gente. E daí, tipo, a gente teve um treinamento lá, porque, tipo assim, tinha umas janelas muito grandes, tipo umas janelas dessas assim de vidro. E daí, o pessoal que tava na janela de vidro tinha que vir pro meio da sala, porque, tipo assim, às vezes quando treme muito, os vidros estouram.
Yeah. entendeu? Então, tipo, tinha que sair embaixo da mesa, porque uma mesa assim que a Ficar gente longe dava. das vidraças, no caso, Sim. né? O centro da E sala. tinha que ficar embaixo da mesa, porque assim, se caso isso acontecesse, A a mesa mesa, protegia. de certa forma, protegia. E daí, tipo, a gente tinha, era tipo cronometrado, o tempinho certinho, de baixar todo mundo. E o pior é que aquela escola que a gente estudava, a nossa sala era no primeiro andar. E tinha o rolo de escada pra descer. A pessoa no aperreio, do tamanho do mundo, num terremoto. Eu não Mas deixei, quando tinha cai. um terremoto, vocês tinham que descer do primeiro andar da sala que tava ou já tentar se proteger dentro da própria sala? tipo assim, nunca chegou a ter quando a gente tava na Mas escola. pelo treinamento que A vocês gente fariam. ficava embaixo da mesa um tempo. E daí, tipo, tocava tipo um sinal, Sei. um alarme, 3 vezes. E, tipo, quando esse alarme parasse de tocar, a gente tinha que descer. Aí tinha que descer todo mundo organizado em fila. Tudo. Eu disse, meu Deus. Aí Descer em eles fila. diziam assim, e vocês, por serem terceiro ano, quarto ano do ensino médio, vocês têm que ajudar o pessoal do pré-kinder. Que Ou é seja, fundamental. assim, tipo, o menino do tamanho de nada, pré-kinder. Eu disse, meu Deus. Aí eu olhava pro lado assim, aí eles diziam, vocês tinham Toma que... conta nem de mim. Aí eles disseram assim, vocês têm que baixar e tem que ir pra um lugar afastado, de tipo assim, de algo que possa cair, né? Sei. Tipo, mas a escola era toda de primeiro andar. Eu disse, meu Deus, se for um terremoto forte, cai tudo. E não tinha, tipo, um espaço aberto, literalmente, pra, tipo, a gente ficar longe de... Eles não aconselhavam vocês a se evadirem da escola, não. Tem que se proteger, mas ainda dentro da escola. Sim. E daí a gente ficou, tipo, a gente ficava tempos e tempos no sol, do lado de fora, até passar o treinamento e voltar todo mundo pra sala. Mas era complicado. E a professora entrava mesmo na atriz. Olha, cuidado, tá temblando, tá temblando. Mulher! Socorro! É assim que vocês vão fazer se realmente estiver temblando. E não sei o que. Ô, mulher, pelo amor de Deus. Pra descer, pra descer naquela escada, aquele povo correndo. Minha gente, ô sofrimento. Olhe. Meu Deus. Ainda bem que a maioria dos temblores que teve a gente tava em casa. Pelo menos eu tava em casa. Mas, tipo, tu ouviu relatos de cair alguma casa, alguma coisa assim, quando tu tava lá, quando teve? Eu fiquei, tipo assim, na primeira casa que eu fiquei, no Chile, era em Melipilla. Que já era, se eu não me engano, é um pouquinho mais afastado de Santiago. Uhum. Tipo, é bem afastado. E nesse primeiro temblor que teve, foi lá o epicentro. E É. caiu casa. Ixi. Hã? Quando eu tava lá, eu acho que eu passei por 5 Eita, temblores. poxa, então é frequente, né? Bem frequente. 5. É, É, bastante, né? Meu E o amigo. pessoal ainda tem medo ainda, todo dia praticamente. Sim, tem medo. Tipo, era com qual frequência? Tipo, todo dia sim, dia não, como? Não, porque, tipo assim, é uma mudança de clima muito grande lá. Uhum. Porque, tipo, neva. Se Aham. chove lá, neva. E, tipo, as temperaturas baixam literalmente. E, tipo, calor e frio, e calor, e frio, e calor, aí pronto. E, tipo assim, o pessoal de lá, a coordenadora me falou que é bom tá tendo, tipo assim, esses temblores, vez ou outra, porque, tipo assim, se eles param muito tempo de ter esses temblores, quando vem muito forte, aí é um terremoto literalmente. Uhum. Entendeu? E, tipo, eles já estão se preparando pra literalmente um terremoto. Porque, tipo, faz muito tempo que teve um terremoto muito forte. Então, eles já estão, tipo, na corda bamba. Já faz... Eu não sei quanto tempo faz do último terremoto que teve lá muito forte. Eu não sei se foi em 2010 que teve. Eita, foi. Mas aí eles já estão se preparando. Já tá, tipo... É, mas o Chile é bem famoso Uhum. pelos terremotos, né? Assim como o Japão. Eles já estão se preparando, assim. E quando a gente tava vindo embora, quando a gente tava se preparando pra voltar, que tava saindo, que ia ter um terremoto muito forte, não sei o quê. Tu quase fica, hein? Eu vou perder. E mãe ia com medo. Mãe, meu Deus do céu. Porque assim, quando tem terremoto lá, que são terremotos muito fortes, eles cortam a linha de comunicação. Uhum. Não pega TV, não pega Wi-Fi, não pega linha de chamada, de fazer ligação, não pega nada. O metrô para, se tiver gente do metrô, como corta a energia, fica todo mundo preso lá dentro. Entendeu? Então, tipo, um terremoto muito forte. Então, tipo, mundo, né? basicamente, quando tem terremoto lá, muito forte assim, o Chile se desconecta do mundo. Acabou-se. Não tem como se comunicar. Porque, tipo, não passa jornal, não passa
não tem nenhum meio de comunicação, sabe? Então, mãe ficou com muito medo por conta disso. Aff. Porque se tivesse, Uhum. cancelasse voo, porque, tipo, quando a gente tava voltando, aí saiu muita notícia que ia ter terremoto forte, não sei o quê. Disse, meu Deus, cancelar o voo pra voltar pra casa, senhor. Mas, E tipo, tava todo mundo apreensivo. a organização tinha meio que um plano, tipo, se acontecesse de cancelar o voo, tipo, dar mais algum dinheiro pra vocês ou não. Não, Meu Deus. não tinha nenhum plano, Meu Deus. nada. Mas enfim. Que tristeza. Falando em dinheiro, esse dinheiro que vocês recebem, essa bolsa, ela tem destinação para quê exatamente? O que vocês compravam com ela? Exemplo. Basicamente, essa bolsa era para nossos gastos, assim, lanche, se teve um passeio, Transporte, por exemplo. transporte para a escola, se tinha algum trabalho da escola que Sei. precisasse comprar um material específico, era desse Uhum. dinheiro, a gente tinha que se juntar, como era um grupo de intercâmbio, se fosse em grupo esse trabalho. Aí se juntava, todo mundo comprava e dividia o valor para cada um, Uhum. era da nossa bolsa. Se você tinha uma alimentação diferente do pessoal daquela casa, você tinha que Ah, comprar. Lanche de escola, você tinha que comprar, entendeu? Tipo, tudo isso. Eu quero viajar pra tal canto, eu quero ir pra Avenida Delmar. Deu dinheiro ou teve que... Deu tranquila. Na minha parte, pelo menos deu, não sei dos outros pessoal, né? Mas, enfim. E, tipo, eles deram a bolsa toda de uma vez. Então, tipo, se você gastou aquele dinheiro, se vire. Não tem o que fazer, entendeu? Mas pra tu voltar, teve dificuldade com a mala, tipo, peso? Não, foi tranquilo. Ai, Porque- a única até agora, né? Porque, no caso, algumas coisas da minha mala tá caindo na mala de outra menina. Aí é muito fácil, né? Tipo, essa minha amiga, ela mora, eu não sei se é em Puxina, não. Mas ela foi a única intercambista que não comprou uma mala de mão. Que a mala dela era grande o suficiente, ela não tinha comprado tanta coisa e dava. Uhum. E daí, o que aconteceu? Andava eu, Kaline e a Arielle, que a Arielle é essa que não tinha mala de mão. Aham. E Kaline tinha comprado muita coisa. E Kaline já tava com a mala de mão e a mala de despacho. A Arielle Essa não de mão tinha. é até 10 quilos, né? Aham. E 23 na outra. E a Arielle não tinha a mala de mão. A gente disse, a gente vai comprar uma mala de mão e vai colocar como se fosse de Arielle. E comprei uma outra mala e colocaram as coisas de Kaline dentro e a Arielle levou como se fosse dela. Aí já teve outras coisas da minha mala, porque tem coisas específicas que só pode ir na mala de despacho. E minha mala de despacho não dava mais, tava tipo lotada, tinha que sentar em cima, deitar em cima pra poder fechar. Então, eu disse, Arielle, não, me socorra. Coloca umas coisinhas minhas aí dentro da sua mala, quando chegar em João Pessoa, a gente se senta no chão do aeroporto, separa, isso é meu, isso é seu. E foi assim que a gente fez quando chegou em João Pessoa. Quando vocês chegaram em João Pessoa, quem foi que recebeu vocês? Ainda a coordenação A coordenação do Conexão né? Mundo. Aí a gente teve que assinar uma documentação que a gente fez enquanto tava lá. E pronto. Sei. Basicamente foi isso. E as Temos famílias? fotos, né? Temos fotos aí. Temos umas De fotinhas. alguns momentos de Micaele no Chile. Tu coloca aqui, Wesley, por favor. Coloco. Deixa eu só pegar Acho que tá naquela aqui. pasta ali embaixo. Vamos mostrar aqui nossas propagandas, nossos patrocinadores que não dão nada. Vai Certo? aparecer aqui, mas Mousse aparece. do terceiro D, certo? R$2. Hoje teve, inclusive, tá, pessoal? Foi, Todas as foi. segundas e Todas as segundas terças. e terças. Na verdade, hoje é quinta. Enfim. Mas teve. Não, é por hoje causa é que- quarta. Dia da Não. semana vai Hoje é ter aí, quinta? tá? Hoje é quinta, é por causa que eu vi quando foi ontem. Aí não deu tempo de editar. Aqui tu botaram na quinta e na terça. Se eu não Terças me e engano. quintas, então, né? Então, terças terças e quintas, quem quintas. quiser aí, ó. Hoje teve. Por me vender, mas eu não comprei, não. Quem gostar de videogame aí, ó. Sport Game. Lá no, Isso aí. lá no terceiro C, Terceiro tá? C. R$2, segundas e terças. Segundas Aliás, e segundas e quintas. quintas. Isso, deixa eu só Gostar. botar aqui. Cocadas do terceiro A, né? Cocadas Pacheco. Cadê nosso... Dormindo ali, ó. Dormindo, gente. Então, lembrando, pessoal, que são... Eu tô em que câmera? Tô nessa aqui aberta, né? É, Isso é para a formatura do terceiro ano, tá, pessoal? Sim, sim. Então, todo o dinheiro arrecadado em todas essas coisas aí. Terceiro C, ó, vendendo café com um bolo, Oxente, voltei sem querer, gente. Calma. Calma. certo? Café de acordar, café com leite R$1, café 50 centavos e um bolinho R$2, tá? Isso aí mesmo. Tudo em prol da arrecadação de fundos para a formatura do terceiro ano. Pronto, vamos ver a fotinha, as fotinhas. Vamos ver as fotos, né?
Vamos ver aí as fotos. Vamos tirar aqui, tá onde? Tá naquela pasta aqui embaixo. Aqui. Micael. Essa daqui, ó. Ah, Micael. Vamos aí, aqui. Vamos lá. Abre Qual? aí Qualquer a uma? primeira aí. Aqui. Ela vai. Sim. Abaixa aí o notebook pra gente. Esse aí foi no carro de Maipo, da vez que eu fui conhecer a neve. Enquanto a gente tava viajando, que a gente fez uma parada. Aí eu tirei essa foto. Massa. A minha turma, Isso é lá na escola secundarista, né? sim. Cadê tu aqui? Ele chama Marcela Paz. Sim, eu tô vendo que essa farda que tu tá é a mesma, né? Sim. Essa é a farda da escola. A farda Cadê da a Marcela mostra ali? Paz. A farda dela, ó. Sim, verdade. Ele tá aí? Esse aqui, O bichinho, cara. Oxi. nele. E... aí dentro do negócio aí, assim, amigo. Não. O menino Sim, que foi aqui, ó. roubado. Esse daqui. Cadê? Esse aqui? Sim. Esse é Meu o Kerman, Deus. né? Que orienta, rapaz. Aí, Sim, quem a menina são? do crush. O menino do Rapaz. crush. Ah, não, posso Não pode, não? Mas aí, quem tava Ela- contigo ela na tá casa aí? Tipo, Não, daqui, a menina que morava comigo na casa, ela não tava aqui, ela estava em outra escola. ah, Sim. Isso aqui sou eu e meu professor-chefe, olha, Felipe. diploma. Sim. Esse diploma de que Arielle, pleníssima atrás. cara? Ficou muito bela na foto. Meu professor-chefe ajudou muita gente no. Isso eu na neve, né, gente? Olha, Eita. Fiz. deixa ela que ela tá na neve, hein? Olha, gente. Isso aí Isso- foi o essas cerro. neves, bota aí mais, por favor. Essas montanhas de neve, elas ficam longe de onde vocês moravam? Eu acredito que é 1h30 de Ah, carro. relativamente longe. É. Tem como esquiar aí ou não? Tem, mas tipo assim, Paga. sobre neve lá, tem lugares específicos. Tipo assim, do lado esquerdo, se eu não me engano, quando se vai assim, não se paga tanto. Dessa parte onde a gente foi, não a gente não pagou. Era aberto pra todo mundo que quisesse ir. Mas já tem a parte que é, se eu não me engano, Vale Nevado, Farelhone, se eu não me engano, que é assim que se pronuncia. É Que paga pra paga, entrar. paga roupa, paga carro, paga tudo. Caramba. Eita. O Cerro de São Cristóvão. Isso é o quê? O Cerro de São Cristóvão, que eu falei que tinha a imagem da Nossa Senhora da Conceição. Isso é a imagem religiosa católica, eu creio, né? Sim, Aham. É? sim, sim. Esse é o Costaneira Center, que é um shopping que tem lá e também é aquilo o prédio tudo é um mais shopping, aquele negocinho alto. que é ali. Isso aqui? Isso, não exatamente, esse prédio que tem embaixo Isso aqui. é um shopping e nesse prédio há umas partes que pra subir nele precisa pagar, entendeu? Tá falando desse grande ou no shopping? Esse aqui, ó. do Desse shopping. esse é o Do grande? shopping e também, se eu não me engano, tem um shopping embaixo dele também. Mas pra subir até o final desse prédio muito alto, tem que pagar. Tu subiu? Ele realmente se destaca Não cheguei a arquitetura aí, né? subir. É, ele é o mais alto aí entre os outros. É bem. O Palácio de la Moneda, a gente entrou nele também. Esse aí é onde mora o presidente, que tu falou? Sim. A O nossa bicho não sai guia, pra ver o a povo. nossa guia falou que a princípio essa casa era uma casa da moeda, onde fabricava dinheiro e tal, mas eles trocaram pra outra parte por conta que era uma coisa muito aberta. Sim. Eram muito, tipo, no meio da cidade e tinha muito barulho, tinha um cheiro muito forte, então eles tiraram. E daí os presidentes começam a ir pra aí. O presidente que ganha mora nessa Sim. parte, entendeu? E refizeram todo o prédio também. Uhum. Hum. Essas partes também, assim, laterais, elas fazem parte desse prédio? Sim, em volta dessas ruas que tem nesse palácio, é dividida as partes dos governos, sabe? Ah, É sei. dividido em outros prédios. Não são todos aí, que ficam aí. Tem em várias outras ruas, é dividido as coisinhas. Tô entendendo. Isso aí é o Isso Templo é o Bahá'í. O Templo Bahá'í. Só existe É um 3 templo. desses no mundo todinho. Só existe esse. Oxi. Isso é de que religião? Eu não sei exatamente se Ele é bem diferentão, se, parece um- se, Parece um tatu, né? sim, se existe bem uma religião específica. Tu chegou a entrar nele? Cheguei. E, inclusive, Como é lá tem dentro? uma. Tem foto lá de dentro? Tem. Vamos ver se é a próxima. Não Inclusive, tem pra lá cima. não se pode tirar a foto, a gente entrou.
A gente tirou. Ah, e tu tem, né? Temos. Como é o nome desse tempo? Temos. Tempo Bahá'í, de pessoal do Tempo Sudamérica. Bahá'í. Ah, não tem mais De foto. Sudamérica. Acabou, temos queria ver mais mais. foto. Poxa. No meio nessa parte de cima que tem sim, tem um círculozinho que tem uma palavra. E lá, basicamente, tipo, só tem as cadeiras. Tem esse símbolozinho nesse templo. E é um silêncio enorme. Não pode fazer barulho lá. Nem E tirar foto, né? exatamente, mas a gente tirou. Ela disse, olha, vocês não podem tirar foto do que tem lá no meio da coisa. Inclusive, tirei e postei. Desculpa, moça. Tem o que escrito lá? Eu não me recordo se é tipo. Era uma frase como se, tipo assim, naquele lugar não tivesse nenhum empecilho pra chegar a Deus. Algo desse tipo, entendeu? Entendi. E como se fosse uma ligação direta, como se fosse algo desse Aham, tipo, assim. Algo entendi. nesse sentido. Sim, sim. Pronto, acabou as fotinhas. É um silêncio bem. Uma paz nesse lugar. É isso. Muito legal. Eu ia perguntar uma coisa e eu esqueci. É tanta coisa a pessoa na cabeça assim pra perguntar e a pessoa acaba esquecendo. É, mas tem várias coisas que eu não tinha planejado, mas que vai subir, vai fluindo. Vai fluindo e vai aparecendo. Michele, alguma Sim, coisa sim. que tu não falou, que gostaria de Acrescentar. acrescentar? Não, acho que não. Até Quiser, agora pode não. falar, tá bom? Não. Tem como tu definir essa tua viagem, definir o Chile em 3 palavras assim, pra tua vida assim? Não só o Chile, mas a viagem, as experiências, Intercâmbio, tudo, como o se- intercâmbio. Eu acho que 3 palavras é muito, uma só. crescimento. Crescimento. Tanto pessoal, mental também. Porque, tipo assim, como qualquer coisa no mundo, o intercâmbio teve seus altos e baixos. Teve várias coisas que, tipo assim, por um momento eu parei e pensei, nossa, por que eu tô aqui? Porque eu tô aqui, minha gente. Porque eu saí do meu conforto, da minha zona de conforto e vim pra cá pra estar passando por tal e tal coisa. Porque, nossa, tem dias que, pelo menos eu, enquanto tava lá, eu fiquei tipo, por que eu tô aqui? Porque, nossa, eu saí da minha casa, do meu conforto, tá? Do colo de manhã, pra estar aqui com uma galera que eu nem conheço, com idioma que eu não faço a mínima ideia. Com esse povo que fala rápido, eu não entendo nada. Uhum. Entendeu? E, tipo, eu fiquei tipo, caraca, velho. Buscando Não. um sentido pra aquilo. Sim. E, tipo, Achou o sentido? sim. Por incrível que pareça, tipo. Crescimento, né? Sim, e, tipo, eu acho que no princípio, sendo bem sincero, no começo do intercâmbio era muito fechada. Tipo assim, não vou sair, o pessoal fazendo alguma coisa, eu não vou fazer isso. Eu ainda tava presa na realidade, de tipo assim, na minha caixa, de tipo, Brasil, 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 quero voltar, quero voltar. Sei porque eu tô aqui. E tipo, não só eu, mas teve outra galera também que fechou muito a mente ao princípio do intercâmbio, não abriu a mente pro conhecimento. Mas depois de um tempo, quando você sai, de fato, da sua zona de conforto, que você se arrisca, você aprende muita coisa. Uhum. Você cresce, você começa a enxergar o mundo e as coisas com outros olhos, sabe? E foi muito necessário. Tipo, eu cresci muito. Coisa que, tipo, eu não aprenderia aqui. Eu tive que sair daqui pra aprender em outro lugar, aprender a viver, aprender a lidar com as pessoas. E foi muito interessante. Foi uma experiência, assim, ímpar, sabe? Que é uma coisa que fica muito marcada. Uma coisa que tu aconselha então. Exatamente. Quem tiver a oportunidade de fazer um intercâmbio, faça. Literalmente, que é uma coisa que vira a chavezinha assim na sua mente e na sua vida. É muito importante. Assim, pra gente já, eu acho que já pra ir se encaminhando pro final, como foi tua adaptação? Tanto lá, quando tu foi, tanto na volta. Tipo, pra se adaptar de volta no Brasil. Sim, como eu falei, quando eu cheguei lá, eu cheguei muito fechada. Eu vivia, tipo, numa caixa, eu não saía. Eu fiquei tipo, meu Deus, eu tenho medo de sair daqui, eu vou ficar aqui no meu quarto, no meu cantinho, quietinha, e não vou fazer nada. Só que, tipo assim, eu passei muito tempo no meu canto e vi o pessoal, tipo, aproveitando. O pessoal passando assim, fui fazer tal coisa. E daí foi que eu fui saindo da caixa. E fui aproveitando e conversei com o pessoal e me adaptava. E conhecia gente nova, lugar novo. E tipo, meu Deus, eu nunca me imaginei estar num negócio desse na minha vida e agora eu tô, sabe? E
como eu falei, tipo, a princípio eu não me imaginava deixar a manhã, não me imaginava sair da minha casa tipo, me adaptar no Chile, conhecer outras pessoas, eu não imaginava. E agora, tipo assim, quando eu voltei, eu não me imaginava deixar aquele povo ali pra voltar pra casa, Aham. sabe? É tipo, eu perguntei essa adaptação, porque 4 meses lá, quase 5, não é 4 dias. Não. Tipo, pra você se acostumar de novo ao calor, é muito Exato. difícil, né? Tipo, porque, tipo, assim, de certa forma lá, você tem uma comida específica, você tem uma rotina específica, o horário de escola é diferente. Em relação a transporte, tipo, eu moro no sítio. Lá eu morava, tipo, na cidade mesmo. Então era tudo mais fácil, de certa forma. Então, tipo assim, a pessoa se acostumou com uma coisa. Tipo, quando eu cheguei lá, foi um choque de realidade, porque eu já era acostumada com a minha vida aqui, né? E depois, quando eu saí de lá, que eu cheguei pra cá, eu voltei pra realidade, fez puf, na minha cabeça, disse, meu Deus, como é que vai ser agora? E tô me adaptando, tipo assim, aos pouquinhos, sabe? Voltando ao normal, voltando, entendendo. Mas, sei lá, é dia após dia, vai caminhando uns pouquinhos que vai dando certo. E em relação à escola, como é que vai ficar agora? Eu vou ter que estudar até o final desse ano. Tipo, as minhas notas de lá vêm pra cá. E daí eu termino o terceiro e o quarto bimestre aqui. E pronto. Ah, tá. Finalizou. Entendi. TCC precisa fazer ou não? Tem que fazer. No caso, tu pode fazer um relato, né? Não sei como é que Eu vai. creio que pode, porque o TCC ele tem algumas possibilidades. Uma das coisas são alguns relatos. Por exemplo, os meninos aqui eles podem até fazer um relato do podcast que eles participam e tal. Olha, eu não sabia disso. Boa. Obrigado, Sabia Cláudio. ainda não? Enfim. Não. Então, eu creio que um intercâmbio também você pode fazer um relato. Acho que ficaria bem legal. Cara. Um TCC Já interessante. facilitou muito pra gente, tá vendo? Quem é que orienta TCC na tua turma, tu sabe? Rodrigo. Sim. Ah, ela é do Fala terceiro com o E. Rodrigo, vai dar um TCC bem legal. Bom, Sim, sim. eu acho que É é isso, isso. A né? gente finalizar com ela dando as dicas para as próximas pessoas e se despedir em espanhol, porque tem que ter isso, né? Sim. Tem que ter. Bueno, muito bueno. Vai lá, dê as Bom. dicas e se despeça. As dicas é se vocês pretendem, de certa forma, tipo, participar do Conexão Mundo, as dicas que eu dou é começar de agora. Se você tem o interesse em um idioma específico, espanhol, por exemplo, começa a ler, começa a ver uns videozinhos aí, escutar uma música e ter uma base. Porque quando você tem uma base, de certa forma, você se destaca e, de certa forma, fica mais fácil o aprendizado. É bem interessante você ter uma base naquele idioma que você quer do que como chegar como eu, que eu cheguei sem saber de nada. O pessoal falava comigo não sabia de nada. Nada. Então, tipo, se você tem o desejo de aprender espanhol, já começa de agora. Se quer participar do Conexão Mundo, por exemplo, já começa de agora a ver. Antes de começar as inscrições, já comece a ter esse contato, a fazer essa base no espanhol, porque vai ser, tipo, bem mais fácil. Tanto pros processos e essas coisas. Sim, sim. Agora dê tchau, pessoal, em espanhol. Tchau. Ele tá assim. Eu entendi, então não sei Tchau, espanhol. tchau. Sim, é esse espanhol, sim. Tchau também? Sim, Cara, você é tchau. espanhol, ó, tá vendo? Ó, tchau. Tchau. Sim. Muito bem. Micaela, foi muito bom o papo, certo? Vai publicar na sexta-feira, amanhã. Isso aí mesmo. O pessoal que tá vendo é hoje, né? Porque só vai publicar amanhã, então o pessoal só vai ver. Enfim, vocês entenderam. Muchas Mas- gracias por la invitación para participar del podcast. Agora Sim. traduza para o pessoal que entende. Muito obrigada Então, o pessoal pelo que é leigo, convite. tá? Foi muito boa a conversação. Foi Das muito legal, conversações. foi muito esclarecedor, certo? Sim. Que agradece. E certamente vai inspirar o pessoal que pretende ir, se tiver esse ano novamente, né? Sim, sim. E é isso. Dá um alô aqui pra minha produção. Esaú, uma ali da mesa de som, Sonoplastia. ele só escuta a gente. É. Oi! Desculpa, ele tá ali com os fones enfiados nas orelhas. O futuro papai do podcast, Vitor Aragão. A mãe dele assistindo de novo. Aonde ele tá assim, né? Vai ser vovó, né? Meu Deus! Vitor, tu vai apanhar, Vitor. Diga isso, viu? O bichinho, cara.
Mandar um alô aí pro namorado de Nana, que é o José Cauê, Isso, o menino da voz bonita. a menina da voz bonita. Fala aí, qual é a tua voz? Ó, vamos ver como é essa voz de É uma Celton voz Mello. bem. Declama um poema aí, Cauê. A vida é o dever que todos têm que fazer em casa. Felipe, cadê Felipe? Tá nas câmeras hoje. Provavelmente tem um negócio aí, depois o povo vai saber. Pacheco que tá dormindo ali, vamos dar Não, sua cara. Pacheco, de um tempo pra cá, tá só amando, tá fazendo quase nada mais. Tá só amando, gente. E meu fotógrafo aqui, Miguel Arcanjo. Miguelzinho Arcanjo. É isso, né? É isso. Então, tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até o próximo. Pronto? Corta. Ai.